tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao EngageCast, o nosso podcast de games e esportes. Eu sou a Valentina Camargo e quem tá dividindo bancada aqui comigo é a Bunny. Prazer, pessoal. Eu sou a Bunny, eu gosto muito de The Witcher. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @EngageCast. Pois é, e o nosso convidado de hoje, Bunny, é uma pessoa de responsa, viu? Ele não pode sair fazendo qualquer coisa, nem falando qualquer coisa por aí. Ele é o Hugo Tristão, presidente da Vivocade Stars. Hugo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer. Como ela falou, eu sou o Hugo Tristão. Assumi como CEO da Vivocade Stars desde outubro do ano passado. Então é bem recente, mas acho que está sendo uma história bem legal que a gente está construindo. Então você é novo na Vivocade Stars. Antes você estava onde? Então, na verdade, depende. Porque em 2016 eu fiquei 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses na Cade. Então essa é a minha segunda passagem, né? Agora eu entrei, como eu falei, ali por outubro. Mas antes, eu estava, nos últimos 2 anos, eu estava numa empresa da Holanda, que é a Newzoo. E a Newzoo é a maior empresa de consultoria e inteligência de mercado de games e esportes do mundo. Caramba, então tem uma bela bagagem aí antes de entrar na Vivocade, né? Em outras épocas você já tinha trabalhado com esportes? Então, já. Na verdade, assim, eu só trabalhei com esportes na minha vida inteira. Uhum. E a primeira vez que eu trabalhei fora do mercado foi quando eu fui para a Newzoo. Então, assim, em 2013 foi a primeira vez que eu entrei... Não, 2013 eu já estava dentro de esporte, eu estava trabalhando, mas aí eu tinha um time meu, que era na época do Next Impetus, a galera muito antiga, talvez você vai lembrar. Mas em 2015 eu entrei na PEN, né? Então, na verdade, desculpa. Me confundi. Tá tranquilo. Então, vamos lá. 2013 eu entrei na PEN Game e fiquei na PEN Game até 2016, né? Então, assim, dentro da PEN Game foi um período de muita estruturação, porque literalmente era um time, uma empresa de garagem onde tinham 5 jogadores e eu, né? Quando eu entrei em 2013 só tinha uma pessoa, sabe? One Man Army, que precisa fazer tudo. Você tira, posta foto, faz isso. E a gente fez o crescimento, eu liderei o crescimento da empresa. A gente saiu de literalmente estar dentro da gaming house, a gente passou a ter um escritório. Quando eu saí a PEN, eu acho que eu tinha mais de 20 funcionários, o que para aquela época, em 2015, era coisa pra caramba, né? Fui pra Cade, que na época se chamava Cade Stars, e já tinha um patrocínio da Vivo também, né? Então a Vivo tá com a gente há bastante tempo. Passei lá 1 ano e 8 meses. Aí o pessoal da PEN falou, olha só, ele tá lá na Cade, tá fazendo bem demais, volta pra cá. Voltei pra PEN. Aí fiquei mais quase 2 anos na PEN, e aí depois eu saí, eu falei, deixa eu testar coisas diferentes no mercado, eu só tinha essa vai e volta de time, e eu queria testar um pouquinho outras áreas, então fui para uma empresa que era um estúdio, que a gente organizava campeonato, a gente fazia mais a parte de produção. E aí depois, quando surgiu a oportunidade, fui para a Newzoo, né? Era uma oportunidade muito legal, que era uma parte muito mais de business. E eu poderia ajudar marcas e ajudar empresas de forma global a entender como é que é o mercado, como é que elas conseguem entrar dentro de games, dentro de esportes, dentro de live streaming. Porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa, só que assim, é muito diferente, né? Se você quiser... Não necessariamente todo mundo precisa estar dentro de esportes, todo mundo precisa estar dentro de live streaming ou dentro de games. Depende do seu objetivo. E lá isso era uma das coisas que a gente fazia por lá. E aí até que em setembro começou a surgir conversas com o pessoal da Vivocade. O time estava passando por um período de investimento, onde eles estavam pretendendo comprar uma vaga do CBLOL, que é o campeonato, né, o mais importante de esportes no Brasil, uma vaga que hoje custa bastante dinheiro, então precisa de ter um planejamento, precisa de ter uma estrutura para que você consiga alavancar um negócio. Eu falei, cara, acho que o desafio é legal, é interessante, é desafiador, né? E eu falei, tá bom, vou aceitar esse desafio e acabei entrando, aceitando o convite e entrando. Aí a Vivo, ela fez parceria, né, com a Horizon Stars, e aí vocês compraram, foi a vaga da Miners? Foi, então, como é que na verdade foi? Existe um sócio, né, que é o Pedro, e o Pedro, ele tinha a Star Horizon por, acho que 2 anos, mais ou menos, e era um time um pouco de menor expressão, ele era bem local, assim, Campinas, mas ele disputava também campeonatos do Valorant, estava na LBFF e tudo mais. Só que, acho que ele conheceu o Edu, né, o Edu Kim, que é da Cade, e ele, acho que tiveram uma sinergia muito legal, com objetivos em comum. Fazia muito mais sentido voltar para a vaga do CBLOL
pela Cade, porque é um time que já tinha uma torcida consolidada, já tinha uma fanbase, já estava alguns anos ali na frente, né? E aí acabou rolando essa fusão, né? Essa aquisição, então acabou rolando essa fusão, onde juntaram-se as duas empresas, o Pedro, ele entra como sócio, a gente consegue a vaga, e a gente está agora no processo de estruturação inteira da empresa, né? E eu falo assim, reestruturação e estruturação, porque se você for imaginar que, acho que antes disso acontecer, a Cade tinha assim, vamos botar assim, sei lá, 10 funcionários, a Stars devia ter 10 funcionários, mas muitos desses funcionários, eles acabavam fazendo as mesmas coisas, né? Então também é um processo da gente poder entender, quem agora tem fit nesse novo momento, quem vai querer continuar com a gente, porque também muda a pegada e não necessariamente a pessoa quer fazer parte desse novo momento. A Stars, por exemplo, sai de Campinas, vem para São Paulo, tem gente que não pode fazer essa mudança, tem gente também que queria explorar outras oportunidades. Então, no final das contas, a gente ficou com, 10 funcionários. E hoje, a gente está batendo 40 pessoas. Se a gente for juntar com jogadores, a gente deve estar ali por 85, 90 funcionários. Isso tudo em 6 meses. Em menos de 6 meses, é um crescimento muito rápido, né? Cresceu bem rápido, né? Mas, assim, uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Bom, é uma bolha ainda nesse meio do esportes. Inclusive, está se tornando algo mais popular agora. Eu estava até andando ali na Paulista, eu vi a propaganda do Burger King, a parceria do Burger King com a Lounge e tal. Então, né, tá virando uma coisa assim mais povão agora. Mas você ter ido pra PEN, Vivo, aquela coisa, não dava algum atrito por você estar num cargo alto das organizações? Não, eu acho que assim, acho que como qualquer mercado, toda vez que você sai, você precisa sair de portas abertas, né? Eu acho que assim, claro, nem sempre é possível, mas eu sempre fui esse tipo de pessoa que eu saía de um lugar quando eu entendia que o meu tempo ali estava de boa, então todas as vezes que eu saía eu sempre tive a porta aberta, por isso que eu acabei sempre voltando. E assim, é sempre uma relação muito honesta, né? Acho que acaba tendo problema quando muita gente às vezes começa num lugar, mas não saiu exatamente daquele e faz uma transição meio confusa. Então acho que quando você tem essa transparência, né, e o profissionalismo, eu acho que ele acaba deixando as coisas bem mais tranquilas. Até porque a vida é um networking por completo, né? Se você tá num momento de mercado, por exemplo, do esporte, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é quem, você vai aceitando as oportunidades que tem, né? Basicamente é isso. Exato, assim, isso é muito verdade, ainda mais que, assim, acho que talvez o grande erro das pessoas que estão dentro do esportes é achar que esportes não é uma bolha, né? Então, por exemplo, a gente olha a ministra falando que esportes não é esportes, a gente fica revoltado, mas a gente precisa entender que, cara, é a minoria das pessoas que conhecem o que realmente acontece dentro de esportes, né? E acho que a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente realmente entender que, cara, não, a gente não furou a bolha, a gente não tá perto de furar a bolha, e a gente precisa trabalhar para furar essa bolha, né? Como que a gente vai explicar para as pessoas que têm dificuldade de entender sobre trabalho remoto, que você pode jogar um jogo de videogame e ganhar dinheiro? E assim, para nossa realidade, talvez para a realidade, se a gente for comparar para a realidade do Brasil, assim, a galera que acompanha esporte eletrônico é um público muito privilegiado. E aí a gente está falando de um país que tem uma disparidade social muito grande. Como que você vai explicar para todo mundo que esse universo é real? Às vezes parece até fantasia. Como assim? Tem uma galera que, tipo assim, existe um escritório que todo mundo vai e joga, e pra gente que tá do meio, acho que acaba ficando quase clichê explicar isso, né? Mas assim, a gente tá dentro da bolha, e acho que o primeiro passo pra gente poder furar essa bolha é entender que, cara, a gente tá na bolha. Então, quando a gente tá se comportando, quando a gente tá falando com os grandes veículos, quando a gente tá falando com as pessoas de fora, sim, a gente precisa perder um pouco de tempo para fazer o beabá, a gente precisa explicar essas coisas, porque se a gente for assumir que todo mundo sabe tudo, a gente vai ter as pessoas vão assumir coisas erradas, e a gente vai depois falar, pô, olha só, aquela pessoa ali tá falando isso daí, não tem nada a ver. Mas, na verdade, a gente nunca chegou para a pessoa, a gente nunca teve a paciência de poder explicar, né? E eu acho que, assim, a gente tem super exemplos em outros esportes onde isso acontece, esportes que têm muito mais tempo que esporte eletrônico. Esporte eletrônico tem bem menos do que 20 anos. Se for pegar no Brasil como negócio de verdade, eu diria que você pode chamar que esportes eletrônicos começou a virar negócio talvez em 2015, e eu estou sendo bem otimista ainda,
Na verdade começou um pouco antes com a vinda do CS, né? Mas ali era grupo Ele era de pequeno, amigos. ele era pequenininho Não dava... ainda. Porque assim, acho que vira negócio quando existem pessoas que trabalham e vivem daquilo. Né? E na época do CS lá atrás, acho que ninguém vivia daquilo de verdade. Ou se vivessem, eram 10 pessoas. Né? Então agora que a gente começa a ter uma indústria por trás. Então é uma indústria que é muito recente. Se a gente for olhar, por exemplo, cara, eu gosto de assistir bastante esporte pela televisão. Né? E quando a gente olha, por exemplo, o vôlei. Pô, na época do Bernardinho na seleção brasileira, muita gente assistia. Mas para o vôlei chegar nesse momento, o vôlei teve que entender que ele era uma bolha, ele teve que entender que o rally, apesar de dar uma super competição para o jogo, fazia o jogo virar inviável de ser transmitido pela televisão. E se você não está na televisão, num país como o Brasil, você não vai atingir a massa. E aí você teve, por exemplo, a Fórmula 1, que talvez há 3 anos atrás, 4 anos atrás, todo mundo falava que o esporte estava morto, até que a Liberty Media compra e ela entende que fazer stories e postar fotos dentro do cockpit vai engajar a torcida, vai engajar o fã, e aquilo vai trazer uma proximidade. Então, é tudo isso que a gente precisa olhar para o lado, a gente precisa ir para a gente poder entender que, cara, a gente ainda tem um caminho para percorrer. Você acha que, por exemplo, na verdade, só fazendo um comentário, eu acho que chegou mais próximo, assim, de dar uma furada nessa bolha, acho que de repente foi o Free Fire, né? Que como tem muita gente, assim, que vem da periferia, eu acho que deu uma pequena furada nessa bolha. Ou você não tem essa visão? Não, eu acho que sim. Eu acho que talvez acho que não dá pra falar furar a bolha, mas eu acho que talvez Free Fire tenha sido o jogo mais democrático que já existiu no Brasil. Porque ele conseguia... Assim, a restrição para jogar era muito menor, onde você podia jogar de 3G, 4G, você não precisava ter um Wi-Fi, você não precisava ter um celular topo de linha, e a gente está falando que um celular, às vezes, de 500, 600 reais rodava, contra o League of Legends, você precisa de um computador aí de, sei lá, talvez 3, 4, 5 mil reais para você jogar, então ele acabava sendo bem mais democrático, né? Mas se a gente for pegar um pouquinho de números, né, falando assim, um pouquinho do meu passado, tem vários institutos, vários lugares que fazem pesquisa sobre o mercado, mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha para onde eu estava, né, porque eu fazia isso. Cara, no Brasil a gente tem uma população ali, de 220 milhões. Então, a Newzoo estima que no final de 2022 a gente tinha 100 milhões de brasileiros jogando. E aí jogando, eu tô falando desde jogar LoL, CS, Dota, FIFA no PlayStation, mas eu tô falando de jogar Candy Crush. Por exemplo, a minha avó joga Candy Crush. Então, assim, ela tá nesse número, mas eu vou falar que a minha avó é gamer? É muito difícil, sabe? Não dá pra falar que ela é gamer, mas ela joga, né? Tá dentro desse número. São 100 milhões de pessoas. Então, a gente tá falando aí de 40% da população brasileira. 55 milhões de pessoas assistem live stream de jogos. Então, por exemplo, ele vai assistir alguém jogando na Twitch, no YouTube, no Facebook Gaming. Então, você vê que já é bem menos da metade. E 22 milhões de pessoas assistem no Brasil esportes pelo menos uma vez ao ano. Então, assistir esportes pelo menos uma vez ao ano, a gente está falando, por exemplo, pode ser só a final do CBLOL, pode ter sido, por exemplo, ano passado o Major do Rio, né? Então, se a gente for comparar em percentual, a gente está falando aí que talvez atinja 10% da população. E aí, sim, a gente está na bolha, né? Mas assim, acho que o mercado é muito próspero, a gente está crescendo de maneira muito rápida, mas acho que talvez o primeiro passo é entender que, sim, a gente precisa ser um pouco mais educacional, a gente precisa pegar na mão das pessoas e falar, cara, vem ver que isso daqui só não é... Sabe aquele estereótipo? Não é só isso, tipo assim, tem um universo por trás, tem um monte de gente que está produzindo. Tem cameraman que existe em novela, tem roteirista, tem criativo, tem planejamento, tem atendimento, tem um monte de função que está ali para operar. Né? É só a gente parar para pensar que a gente tem utensílios em casa, por exemplo, né, galera, que vocês usam aí na casa de vocês, no banheiro, por exemplo, quando vocês vão tomar um banho, e essas marcas estão hoje patrocinando por exemplo, esses tipos de eventos, esses tipos de jogadores, esse tipo de trabalho hoje, que a gente pode chamar de trabalho, né? E isso começou tem pelo menos uns 10, 11 anos já, mais ou menos isso. Eu acho que talvez esse seja o caminho, né? O caminho muito vamos talvez tentar levar menos as pessoas para dentro vamos tentar levar as marcas e as pessoas muito, não para atrás do teclado, do mouse e teclado, mas assim, peraí, o cara que joga, talvez ele goste de andar de bicicleta, talvez ele goste de ir para academia, talvez ele goste de fazer yoga, né? E assim, aí você consegue atingir muito mais pessoas com isso. Então a gente
Então, acho que talvez nos últimos 2, 3 anos, a gente tem também uma mudança, muito até no comportamento das organizações, dos times de esporte eletrônico, para que eles abracem um pouco mais também essa parte de lifestyle, né? Porque isso é muito mais abrangente. E foi aí que começaram até empresas americanas agora com energy drinks, né? A gente tem os energéticos que o pessoal tá fazendo para o pessoal que é gamer. Existe não só a parte dos drinks, mas também tem a parte de, você precisa de uma luva, você precisa de alguma coisa para bicicleta, por exemplo, faz parte da sua rotina de saúde. Bom, tudo isso são produtos que você agrega dentro do mercado também. E se você tem produtos, você tem empresas por trás gerando mais trabalho também. Exato, acho que sempre acaba gerando necessidade, é o que você falou. Pô, às vezes, talvez há 5 anos atrás a gente ficasse pensando, cara, como que uma empresa farmacêutica vai entrar no mercado? Mas hoje a gente vai na farmácia e a gente vê que existem suplementos, existem fórmulas muito voltadas para concentração, para desempenho, para a mente em si, que são coisas que fazem sentido para quem quer desempenhar esse tipo de função, né? Então, eu acho que agora a gente está, aos poucos, descobrindo que, cara, dá para encaixar todo mundo dentro desse barco. Só fazendo um comentário aqui, esses dias eu e o Gui, a gente até ficou meio impressionado, porque a gente estava lá na BGS, e aí a Lupo, ela fabrica uma luva que vem até aqui, e pela explicação que deram lá pra gente, é uma luva que ajuda na circulação, aquela coisa assim, tipo, uma coisa que tá extrapolando, um item que geralmente quem trabalha como roteirista já tá extrapolando esse acessório também pra quem é gamer, sabe? Isso eu achei bem interessante, tipo, nossa, é verdade, né? Um gamer também pode usar com esse sentido de jogar e tudo mais. Eu achei bem interessante. O gamer também vai ter tendinite, né? O gamer, na verdade, vai ter muito tendinite. Vai ter muito tendinite. É isso. Então, por exemplo, lá dentro do Vivo Stars, hoje, por exemplo, nessa área, a gente tem 2 psicólogos que trabalham em tempo integral com a gente. A gente também tem equipe de fisioterapia em tempo integral, porque, cara, as demandas, elas começam a ser, claro, é diferente no futebol, né? No futebol, o cara vai ter, talvez, uma distensão no tendão então, um estiramento de músculo, mas o gamer, o cara que está ali jogando, né, e treinando intensamente, ele também vai precisar tratar o braço dele, a mão dele, porque no final das contas essa é o que ele mais usa para jogar. E aí é o que você falou, pô, peraí. Então a gente tem as marcas que têm as soluções já para condicionamento físico voltado para esse tipo de esporte. Pô, peraí. E se eu adaptar isso aqui para a galera que quer ser gamer? Então, assim, acho que a gente está nesse processo ainda. Porque acho que é muito daquilo, né? Dentro do que a gente falou de 100 milhões de pessoas, existem os que são super casuais, o hiper casual, que eu dei o exemplo, por exemplo, da minha avó, existe. Mas existe uma grande parte que é extremamente competitiva. E essa parte que é extremamente competitiva é um público que vai estar extremamente ávido e ele vai ser entusiasta de comprar esses novos tipos de coisa, porque o competitivo ele nunca quer perder, né? E ele pode ser até uma pessoa que seja ruim, eu só nem sei jogar, mas eu sou competitivo. Se ele acreditar que, sei lá, que a luva ou que a manga vai fazer ele jogar um pouco melhor, ele vai comprar aquilo. Ele vai comprar. Você sabe uma coisa que eu vi esses dias que eu achei o máximo? Eu tava vendo algumas lives de Valorant, porque eu tô a fim de melhorar os meus pixels, assim, no jogo, né? Mas tem um negócio, um plug, que você coloca no cabo do mouse pra não prender o cabo do mouse. Eu falei, nossa, até isso é necessário, sabe? Então, realmente, assim, tipo, as pessoas vão criando cada vez mais recursos pra ajudar o pro player, aquela coisa toda. Mas aí eu fiquei fazendo a seguinte reflexão. Será que isso que vai fazer eu ficar boa? Ou será que se eu treinar mais? Porque assim, eu também não sou aquela pessoa que me dedica igual um pro player, né? Mas tem uma outra parte também que você falou que dentro da profissionalização aí dos times de esportes tem toda essa galera que trabalha junto com os atletas, né? E uma delas são os psicólogos. E, cara, coletiva, pós-coletiva, que eu vou lá no CBLOL, eu vejo o quão importante é um psicólogo. Porque o cara, ele pode ter a técnica mais incrível do mundo. Mas se ele não tiver com a mente preparada para enfrentar o público, para jogar com outras pessoas que são tão boas quanto ele, não vai, né? Exato. Eu acho que assim, de novo, talvez a maneira mais fácil da gente conversar sobre isso é sempre fazer paralelo. Então, se a gente fizer futebol, você pega o craque, né? Não vamos falar Brasil, não, que não deu muito bom na última Copa do Mundo. Vamos pegar a Argentina, Messi, que aí não tem ninguém no chat depois vai falar que esse cara não, Messi. Pô, o Messi, em jogo de 90 minutos, vou chutar aqui, se ele pegar
5 minutos na bola é muito. Então, no futebol, assim, existe um esforço físico muito grande, não é isso que eu tô falando, mas o jogador ele não precisa dedicar 100% da atenção o tempo inteiro, né? Dentro do esporte eletrônico, é o contrário. Uma partida de League of Legends, os 5 jogadores, eles são levados a um estresse mental, uma estafa mental muito grande, porque a qualquer momento, se eles tomarem uma decisão errada, se eles fizerem um movimento errado, eles vão perder o jogo. Porque não é que nem no futebol que a bola tá no ataque, então o zagueiro vai dar uma olhada para cima, vai se espreguiçar, vai esticar a perna. Não, lá é o tempo inteiro, a ação acontece no mapa de uma maneira, digamos assim, quase que homogênea, né? Então, acho que o trabalho do psicólogo é muito importante para manter os jogadores. Claro, é o que você falou. Pô, será que o psicólogo vai ganhar um campeonato? Não, o que vai ganhar um campeonato é se o jogador realmente é bom, se o time treinou, se o time está bem coordenado. Mas o psicólogo vai ser aquele cara que vai conseguir fazer com que o jogador tenha técnicas para que, no momento de tensão, ele consiga tomar as melhores decisões possíveis, né? Porque também acho que é muito fácil, depois que um jogo passa, a gente olha para trás e vê, olha só, não deveria ter feito isso. Mas uma coisa é você tomar decisão com estresse, você tomar decisão sobre pressão, né? Então, acho que o trabalho do psicólogo ele é muito importante por causa disso, né? E acho que é uma coisa que é muito engraçada. Por exemplo, o primeiro time que acabou tendo psicólogo foi lá atrás. Eu fui a primeira pessoa que acabei apostando em psicólogo, deu super certo, né? E agora a gente entende que, tipo assim, peraí, ter psicólogo não é mais um diferencial, porque todo mundo tem um psicólogo, né? Então, o diferencial é o trabalho que você faz, as ferramentas que você faz. Então, por exemplo, hoje na VivoCage a gente trabalha com uma empresa, é uma empresa extremamente bem conceituada no esporte tradicional, onde a gente está medindo, por exemplo, a gente tem ferramentas que a gente mede o tempo de reflexo do jogador, o tempo para concentração, e é tudo em milissegundos. São os mesmos equipamentos, por exemplo, que o Comitê Olímpico Brasileiro usa com os atletas de ponta. Porque a gente entende que, cara, peraí, o trabalho básico de psicologia todo mundo está fazendo. Vamos dar um passo para frente, porque a gente precisa desse talvez 1%, desse 0,5% aqui para poder ganhar o jogo, desempenhar bem. Então, é uma coisa que, por exemplo, que você vê que cada vez mais a gente está chegando no que a gente pode chamar de esporte de ponta. Quer falar alguma coisa, Vani? Não, eu ia falar até que tinha uma coisa muito interessante, que esse tipo de mecanismo, por exemplo, esse tipo de pesquisa que a gente faz sobre o jogador, cara, pra quem joga StarCraft, então é uma mão na roda, né? StarCraft eu acho que é um jogo mais frenético, além do LoL, né? Que LoL já é bem frenético, mas o StarCraft você tem 100 ações por segundo, mais ou menos, né? É muita coisa. É 190, que são os melhores jogadores, tem 190 ações por segundo. Cara, é surreal. É surreal. Nunca acompanhei muito StarCraft, mas, por exemplo, eu estava na última final da IEM Katowice do ano passado e eu assisti e realmente, tipo, cara, os caras controlam muita coisa o tempo inteiro, né? Então, acho que é isso. É muito... O jogo, ele permite você fazer coisas e, assim, não necessariamente só no jogo, né? Acho que, assim, você jogar... O jogo, ele desenvolve muitas habilidades, interpessoais. Para você ganhar um jogo, você precisa das outras pessoas. Então, você vai precisar entender que, cara, como que eu trabalho em equipe? Como que eu consigo... Pô, tem o meu colega de time que ele tá jogando mal e como que eu consigo botar esse cara mais para cima? E, sendo honesto, não é porque eu sou super amigo dele, você nem conhece a pessoa, mas você precisa dela para ganhar. Então, você vai precisar aprender em, cara, como que eu coloco esse cara para cima? Como que eu elevo a moral do meu time? Então, acho que, assim, de forma geral, esports e games, ele acaba sendo uma ferramenta que, se bem explorada, ela consegue ajudar, acho que todas as pessoas no universo corporativo. Justíssimo. Não, acho justo, até porque já tivemos quantos jogadores no mercado de esportes que já foram chamados de tóxicos, foram cancelados por conta disso, não souberam lidar com equipes que foram desmontadas por conta desse tipo de ações, e aí tá lá um trabalho psicólogo, até que a Val tava falando, que você comentou. Achei bem interessante também. Ô, Hugo, você tem essa... Até por você ser CEO, né? Você tem essa visão geral de tudo o que acontece dentro da organização, é isso? Isso. E aí, como que funciona o seu trabalho? Só pra gente entender um pouco. Cara, eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu até falo dentro das reuniões de time. O meu trabalho, ele tá muito menos relacionado a algo em específico e muito mais relacionado a ser um facilitador,
né? Então, claro, eu defino as estratégias de longo prazo, então, beleza. O que a gente quer atingir daqui a 5 anos? Quem a gente quer ser? O que a gente quer ser como empresa daqui a 5 anos? E junto com os líderes de time, a gente define esse caminho, mas eu estou muito mais talvez no por trás, nos bastidores, facilitando. Peraí, vamos lá. Marketing, esse é o nosso plano. Por que isso não está saindo da forma como deveria? O que a gente precisa alinhar? É algum problema interno? É algum processo que não está sendo criado da maneira certa? Talvez seja uma interface com outro time, talvez a interface com, por exemplo, com esportes, a interface com comercial. Vamos ajustar? Vamos facilitar para que as coisas aconteçam. Então, acho que é muito mais... Se eu tivesse que dividir, eu acho que assim, 20, 30% do meu tempo é olhando para frente, 20% eu estaria buscando novas oportunidades que não necessariamente o meu time comercial estaria olhando, porque são oportunidades de negócio como um todo, e 50% eu estou ali não na operação do dia a dia, né? Eu não faço eu não faço nada, mas assim, beleza, eu ajudo as pessoas a desempenharem o papel delas melhor. Né? Isso eu acho que ocupa, 50% do meu tempo. Basicamente um gestor de pessoas, vamos dizer assim. Exato. E é uma coisa que eu super gosto de fazer, é uma coisa que, beleza, eu já tive outras maneiras de gestão dentro do Brasil, em empresas brasileiras, mas o meu tempo na empresa holandesa, trabalhando com, por exemplo, foi a primeira vez que eu tive uma CEO mulher. Ai, que legal. Né? E era uma alemã, e assim, todo mundo fala, pô, alemão é super duro. Quando o alemão fala que te ama, parece que tá te xingando. Mas, cara, foi uma gestão muito humanizada. Falando, né? Cara, desculpa te interromper, assim, existe uma piada de alemão, desculpa se você for alemão, cara, mas existe a piada de que todo alemão, ele quer trabalhar, ele trabalha. Ele chega em casa e ele vai jogar um jogo de pilotar trator, porque ele quer continuar trabalhando. Basicamente, o alemão ele é rígido por conta disso, ele trabalha o dia inteiro, até na hora do lazer, mas enfim. Então, e aí, por exemplo, lá, durante os 2 anos, assim, era uma empresa que era muito voltada para o lado humano. E acho que talvez foi a primeira vez que eu percebi que, assim, pô, se você gerir bem as pessoas, isso faz um impacto muito grande. Porque isso, às vezes, acaba sendo muito papo de, sabe, coach. Né? Isso acaba sendo, tipo assim, um super papo de coach, acaba sendo papo de RH, ou acaba sendo o papo do empresário que quer bombar na rede social e vai dar uma palestra assim, mas, cara, acho que pela primeira vez lá eu consegui vivenciar e ouvir, pô, isso daqui é verdade. Né? Então, eu também quero trazer um pouco isso aqui para dentro do que a gente está fazendo. Para que a gente também tenha para que a gente possa ter um diferencial. Né? Que eu acho que assim, se tem uma coisa que eu aprendi, a coisa mais cara que existe numa empresa é contratar errado. Ou perder funcionários, perder pessoas, perder colaboradores. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora que a gente está contratando, para a gente entender que essa pessoa tem fit, para entender que essa pessoa é a que a gente precisa para realizar uma função. Mas também, quando a gente acha essa pessoa, a gente precisa dar um ambiente muito bom, né, para que essa pessoa ela se mantenha dentro da empresa. É você achar o perfil, né, da carinha da empresa e o perfil do candidato certo para trabalhar com você, né? Exato, porque se você acaba, pô, eu achei, e aí eu perco esse cara, no final das contas você vai ter que abrir outro processo seletivo, aí você vai perder mais, sei lá, 2 meses para poder, e aí a pessoa entra na empresa, ela precisa ainda, tipo, pegar todos os processos, ela precisa pegar tudo, então, no final das contas você ficou, 4 meses parado no mesmo lugar. Basicamente. Né? Então, e no final das contas, aquela máxima é muito verdade. Tempo é dinheiro. Mas eu queria até te perguntar uma coisa. Você começou com games e tudo. Você começou na área de esportes, numa área por trás dos bastidores. E como foi essa conexão sua com os games? Aquela historinha de criança, sabe? Cara, na verdade, o pior que foi. O pior que, tipo assim, eu sempre joguei, né? Então, por exemplo, eu sou de 90 e eu acho que eu tenho... A galera de hoje em dia vai até rir. Mas assim, eu tenho banda larga desde 94. Mas tudo bem, banda larga em 94 eu tinha 256 KB por segundo. Hoje a galera tem 1 tera. 300 megas, 1 giga, né? Coisa gigantesca. Mas, pô, lá na época, a minha internet eu conseguia baixar 8 músicas por vez. Enquanto eu ia na casa do meu primo, que era na internet de escada, e ficava o dia inteiro pra pegar uma música. Jogo, então, nem dava, porque era tanto disquete lá que você ficava irritado. E o que você usava pra baixar? Qual que era o programa? Na minha época, era o Emule que o pessoal usava. Não, tinha o Emule, aí tinha um tal... não tinha um Kazaa e LimeWare? Tinha o LimeWare. Não me Tinha recordo. o LimeWare.
Mas E aí as a gente já revistas tem... Full Games também, né? Um pouco depois. Exato, e aí você comprava aquela revista que vinha assim, ó, 200 jogos. Isso. Aí quando você ia comprar um jogo, era tipo assim, 500 disquetes. Aí você botava um disquete, aí você dava 2 passos no jogo, insira outro disquete. Dava mais 2 passos, volta pra trás, volta... Aí era muito chato. Mas assim, a minha história foi... Eu sempre gostei de jogar, eu sempre gostei de jogar online. Eu não sou pessoa que gosta de jogar single player. Até que eu encontrei um grupo de amigos e a gente começou a jogar Call of Duty e Battlefield. E aí são algumas pessoas, por exemplo, hoje, tipo, o Zigueira começou comigo. E tem outras pessoas do CS, por exemplo, o Zac, o Steel. A gente jogava todo mundo junto. Eu falava, cara, é muito legal competir. E a gente jogava na internet, né? Na época era Call of Duty 4, a gente jogava contra a Exuba, contra a Fnatic, a gente acabava ganhando uns jogos. Tudo bem que de vez em quando minha mãe batia na porta e falava, dá pausa, vem almoçar. E, pô, como é que eu vou explicar que não tem pausa no jogo? Jogo online, Exatamente. Mas eu sempre falei assim, cara, eu quero tentar trabalhar com isso. Sendo honesto, se eu olhasse pra trás, eu ia falar, cara, você é maluco. Porque era muito lunático pensar que em, sei lá, 2007 isso viraria trabalho, mas assim, eu resolvi apostar e acho que tem muita gente que acaba apostando no sonho, acho que infelizmente na maioria das vezes dá errado. Graças a Deus, pra mim, eu acabei apostando numa indústria que, tipo, que acabou se desenvolvendo, né? E aí eu sempre nunca fui tão bom no jogo, eu gostava de jogar, mas eu sempre não fui tão bom, então eu acabei ficando na parte administrativa, né? E aí tinha um time chamado Next Impetus, a gente acabou jogando, a gente jogou Intel Extreme Masters de LoL, a gente tinha vários times que eram muito fortes, até que numa BGS, acho que na de 2013, eu conheci, por exemplo, o Pada, que é o dono da PEN, e a gente conversou bastante, e ele me chamou para ir para a PEN, e eu falei, pô, beleza, agora eu tô num lugar que parece que é legal, eu tô num lugar que, tipo, que parece que tem futuro. Mas, assim, a parte mais engraçada é que, no final das contas, eu tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos, não mais do que isso. E a gente tinha que construir uma empresa, e você nem sabia o que era empresa com essa idade. Eu, pelo menos, não sabia. A gente tinha que gerir pessoas. Eu tinha que gerir pessoas que, às vezes, eram mais velhas do que a gente. E o pior, não existia um lugar pra gente olhar e copiar. Sabe? Pô, vamos olhar e vamos copiar. Sei lá, hoje em dia, se você quiser fazer uma farmácia, tem 500, né? Tem mais farmácia do que pessoa em São Paulo. Modelos de negócio pra você pegar e seguir. Exato. E na hora, tipo assim, não existia esse modelo. E a gente foi meio que construindo, aí fui apaixonando, e era muito tentativa e erro na época. Tipo assim, beleza, e a gente tinha um desafio. Ok, como que a gente constrói uma comunidade? Porque se você for pensar naquela época, não existia... Tipo assim, o YouTube estava engatinhando. Né? A Twitch ainda nem era da Amazon, eram coisas que, tipo assim, que a gente nem poderia sonhar. League of Legends nem existia. Nem existia. Você jogava Home, Heroes of New Earth, que depois, tipo, o jogo... Depois de 2 anos, o jogo faliu. Então, eram muitas coisas que pareciam que são muito diferentes de hoje, né? E que lá na época, de verdade, parecia... Pô, então aproveita e conta umas histórias de bastidor, né? Porque se é um mundo onde até então tudo tava caminhando para ser algo profissional, quanto mais amador é a situação, mais história... Exato. Ó, por exemplo, na época de Nexai, a gente tinha um amigo muito próximo, que era o Zig, que hoje virou, tipo, que é youtuber, é streamer, é super famoso, né? Ele era nosso amigo, ele morava em Petrópolis do Rio de Janeiro, então lá não tinha uma internet muito boa, ele não tinha um computador muito bom, mas ele jogava muito bem. E a gente falava, Zig, você precisa criar um canal no YouTube. Zig, você joga muito, a galera te chama de cheater. Mostra pra galera que você não é cheater. Beleza. Aí ele começou a criar o canal, óbvio, lá naquela época ninguém sabia o que estava fazendo, e aí ele teve uma ideia, por exemplo, vou fazer o Battle Roça. Que ele jogava Battlefield e cada vez que uma pessoa matasse ele de faca, ele tomava uma dose de cachaça. Só que ele não tinha computador para fazer stream. Eu tinha um computador bom para fazer stream. Então, olha o que a gente fazia. Eu nunca tinha jogado Battlefield na minha vida. Eu comprei o jogo. A gente entrava em grupo no servidor. E aí eu não podia matar ninguém e nem morrer, porque eu tinha que ficar seguindo ele. E eu transmitia como se fosse uma câmera ao vivo no meio da batalha pra galera poder ver a tela dele. Porque ninguém queria me ver jogando. Mas eu tinha que ficar seguindo ele. E tipo assim, é uma coisa que talvez ninguém pensaria que, cara... Em que época que foi isso? Desculpa. Cara, isso... 2008, 2007?
Isso é muito velho. Nossa, antes do que eu pensei até. Exatamente. Então, tipo assim, é muito... Assim, tem bastante histórias como essa, assim, lá atrás, quando a gente olha como é que era o cenário, como é que era tudo. Por exemplo, lá atrás, hoje em dia, a galera quer fazer uma transmissão de campeonato, você entra dentro da Twitch, você transmite do seu computador, do seu celular. Lá atrás, a gente usava um software chamado Xfire, que se você quisesse conversar com alguém que jogava, você tinha que ter esse software. Era tipo Ele era bem lerdo. É tipo, sei lá, um WhatsApp, mas só pra gamer. E a gente fazia a transmissão ali por dentro. E era transmissão, sei lá, com 20 de FPS. Quando tinha muita gente assistindo, tinha 20. Hoje em dia, quando o streamer tem 20, tipo assim, é o primeiro dia dele, ele já fica frustrado porque ele fala, meu Deus, tem pouca gente. Só tem 20. E lá atrás era 20 pessoas, era assim, caraca, tem muita gente. Sabe? Não sei. Era bem... Outros tempos, né? Você acha que, por exemplo, uma galera, uma molecada hoje, que tem uns 20 e poucos, você acha que, por exemplo, pra chegar num patamar que você tá agora, é mais fácil? Porque já tem algum caminho que foi construído? Ou você acha que é mais difícil porque, sei lá, é uma bolha, requer um certo conhecimento, etc? Vamos lá, eu acho que definitivamente é muito mais fácil, tá? Porque agora existe essa preocupação de ter, por exemplo, tem mais posições, então na parte comercial você tem a pessoa que vende, você tem a pessoa que planeja, você tem a pessoa que faz o atendimento, você tem a pessoa que cuida só de dados, a que faz só o relatório. Então você tem muito mais posições, né? Por exemplo, na Cade a gente adotou muito uma política de vamos buscar pessoas de fora do mercado para que tragam essas experiências, mas também existe em outras empresas, né, o clubinho, a panelinha. Isso não é uma coisa que a gente, não vou enganar, tipo, existe a panelinha, né? A panelinha não existe, por exemplo, dentro da Cade, mas eu acho que no mercado, de forma geral, acaba existindo, né? Então, é uma barreira, mas no final das contas ela não é uma barreira maior, é só uma barreira diferente, né? E hoje eu acho que tem a vantagem que quando a pessoa está trabalhando, ela quer começar a entrar numa faculdade, ela pode falar para os pais que quer entrar no universo de games e ela vai ter alguém para apontar e falar, pô, olha só, aquele lá deu certo. Pô, tem essas empresas aqui que deram certo que eu quero trabalhar. São coisas que lá atrás não existiam. Já tem uma referência, Exato. né? Hoje em dia a gente tem cursos de faculdades, né? Designer gráfico para a área de games, eu sou TI de games, eu sou programador de games, enfim, tudo tá vindo no mercado ainda hoje, né? Por exemplo, você tem faculdades pagas e até as universidades públicas, por exemplo, no Brasil, já estão entrando nesse mercado gamer também. Mas eu acho que até por um histórico, assim, porque, bom, a galera vem do Nintendo, o mais recente que eu acompanhei foi o Mega Drive, né? Eu sou bem novinha, assim, eu falo, ai, gente, eu sou da época do Mega Drive. Mais recente é complicado ser o Mega Drive, hein? Não, tipo, quando eu era criança, né, era o videogame. Então a galera já fala, nossa, na sua época já, né? Então, assim, acho que nessa parte de game já tem até um histórico, mas assim, nessa parte de esportes, eu acho que daí já... É, super novo. Mas assim, acho que com certeza tá um pouco mais fácil, até mesmo porque agora, pô, os campeonatos já são transmitidos nas televisões, você tem, por exemplo, Free Fire sendo transmitido na Rede TV, os campeonatos da Riot sendo transmitidos no Sport TV, você tem cada vez mais gente falando, então acho que com certeza é muito mais fácil hoje entrar, mas também não é uma indústria que seja... Não é fácil, tá? Mas eu acho que a barreira tá muito menor. Entendi. Se seu filho quisesse trabalhar, você não tem filho, um dia você pretende ter, mas se seu filho quisesse trabalhar com esportes, você falaria, ai filho, vai, ou você falaria, ih, não, tem áreas melhores? Olha, engraçado porque assim, a minha esposa ela também trabalha no mercado de esportes, né? E aí a gente fica até brincando que, por exemplo, eu sou CEO da Cade e a minha esposa é diretora da Loud. Então a gente fica brincando que, tipo assim, tem um quarto que todo mundo sabe tudo da Loud, tem outro que todo mundo sabe da Cade, né? Então a gente tem essa divisão. É claro, a gente ama o que faz, mas a gente fica brincando que o nosso filho vai ser, não, o que você vai querer ser? Só pode ser médico. Justo. Justiça. Pelo menos mais garantido. Talvez, não sei, até menos estressante, né? Porque o tanto que o mercado de esportes é movimentado. Porque é um mercado que, assim, ele cresce muito rápido, ele tem e crescer não significa que tá o tempo inteiro, tipo, subindo, né? É uma montanha russa. Tem vezes que você sobe pra caramba e você dá um passo pra trás pra dar 3 pra frente. E é um mercado que ele também ainda tá muito... ele tá se entendendo como mercado, né? A gente não tem um caminho definido. Então, hoje a gente tá nesse processo de definir o caminho. Eu acho que, com certeza, quando a gente olha, talvez, pra
5, 6 anos atrás a gente está muito mais sólido, né? Definitivamente. Então, hoje tem algumas coisas que eu acho que já fazem super sentido e você vai começar a ver em todos os times. Então, assim, todo mundo olha para a parte de esportes, para a parte competitiva, mas hoje, cada vez mais, a gente olha para a parte de talentos, criadores de conteúdo, a gente olha também para a parte de gerência de comunidades, criar comunidades. Então, assim, acho que a fórmula, ela está começando a ser criada, mas, assim, ela ainda está longe de ser aquela receitinha de bolo. Uhum. Bom, eu acompanho, claro, né, os times, principalmente de Valorant, de CBLOL, que é onde eu mais participo, Free Fire também. E eu vejo que os times da Vivo, tem times que são melhores em alguns jogos, tem times que não são tão em outros. Mas é o seguinte, ultimamente eu tenho ido no CBLOL e eu vejo que o começo dessa primeira fase foi bem difícil para Vivo, né? Perdeu bastante jogos e aquela coisa toda. De que forma que esse resultado impacta o seu setor? Cara, eu acho que assim, ó, primeiro ponto, se a gente for olhar, por exemplo, ano passado, a gente acabou vencendo todos os jogos que a gente participou, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar em Free Fire, a gente é o time que tem um melhor desempenho na história do Brasil, a gente é o time que mais venceu a LBFF, a gente é o time que chegou mais longe no Mundial. A gente fica brincando que o Brasil por 4 minutos não passou, né, na Copa do Mundo, mas a gente não foi campeão por 3 pontos. E foi literalmente nos últimos 33 segundos de jogo que a gente acabou perdendo o título mundial. Então, ser competitivo está dentro do nosso DNA. Tá? Eu acho que assim, quando a gente decidiu retornar para a modalidade, para League of Legends, quando a gente decidiu comprar uma vaga, primeiro a gente sabia que ia ser algo que ia demandar muito trabalho, muito esforço e possivelmente a gente não ia acertar tudo de primeira. Né? Então, para comprar uma vaga é uma coisa que a gente está falando aí de dezenas de milhões de reais, né? Então é muito dinheiro investido. E se a gente for comparar, então, para esse ano a gente teve 2 times que compraram vagas, então a gente junto com a Fluxo, e 8 times antigos. Então a gente, querendo ou não, a gente tinha num período muito curto, né? Porque o League of Legends ele tem uma janela de transferência que ela é muito curta. Enquanto todo mundo estava contratando 1, 2 jogadores, a gente teve que contratar 12 jogadores, mais comissão técnica, mais estruturar todo o processo para poder receber esse time. Então, acho que quando a gente olha hoje onde a gente está, eu acho que é algo que eu entendo como sucesso. Eu acho que tem algumas coisas que a gente acertou muito. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma equipe de psicólogo, de performance, que a gente chama extremamente sólida. Eu acho que hoje a gente tem a coaching staff, que eu acho que de longe é a melhor coaching staff do Brasil. A gente tem 3 pessoas no CBLOL que são extremamente competentes, né? Eu acho que o campeonato, ele tá, por exemplo, tá longe de acabar, a gente ainda acredita. Se tem uma das coisas que a gente tem no nosso DNA é competitividade, então a gente tem como objetivo de empresa, a gente, em qualquer campeonato que a gente disputa, a gente mira sempre estar disputando entre os melhores, e acho que assim, acertar todas as vezes é uma coisa que é muito difícil. Eu acho que, mas assim, uma das coisas que talvez o torcedor possa esperar, talvez não, que ele pode esperar pra gente é que, cara, a gente vai acertar todas as vezes? Não. Mas a gente vai acertar mais do que erra. E quando a gente entender que a gente tem oportunidades de melhorar, quando a gente entender que, pô, peraí, eu tomei uma atitude, eu fiz uma coisa, mas agora eu posso fazer uma coisa melhor, a gente vai fazer. Então, por exemplo, a gente não mede esforços para, por exemplo, trazer jogadores novos para o time, para a gente poder mudar a mecânica, para a gente poder, de fato, estar onde a gente quer, né? Acho que ninguém gasta, como eu falei, ninguém gasta dezenas de milhões de reais para chegar no campeonato e não desempenhar. Mas eu acho que, assim, a gente está no caminho e eu acredito que até o final do campeonato a gente vai estar bem diferente do que esse começo. Eu dei uma olhada no seu Twitter e eu vi até que você comentou assim, que vocês estão trabalhando, principalmente para melhorar a situação do time aí no CBLOL, né? Eu acho que vai subir uma galera do Academy. Mas é o seguinte, você, quando chega assim nesse patamar, você chega a dar sugestões para o pessoal que trabalha com você? Então, acho que assim, a gente contratou uma coaching staff que é muito boa,
né? Então a gente precisa deixar eles trabalharem, mas assim, querendo ou não, a gente conhece, no final das contas, é tudo sobre gestão de pessoas, é sobre você entender talvez os microsinais que cada pessoa, cada jogador está dando quando você fala com eles, quando você cobra eles. Então a gente acaba auxiliando, mas de uma maneira muito mais de suporte do que, por exemplo, impositiva. Mas, querendo ou não, por exemplo, as grandes oportunidades, toda vez que a gente precisa fazer investimento, isso é uma coisa que a gente consegue entender muito melhor do que, por exemplo, a equipe. Se a gente pode trazer uma pessoa, pode contratar agora, tem uma oportunidade que aparece. Porque, assim, querendo ou não, né, todos, por exemplo, os donos de times acabam se falando, as lideranças elas acabam se falando. Então, quando aparecem essas oportunidades, elas acabam surgindo para a gente. Né? Então, é uma coisa que a gente faz muito de forma colaborativa. Né? E eu acho que, assim, a gente não foge de responsabilidade. Né? No final das contas, quem contratou as pessoas, quem decidiu que eles iam estar lá foram a gente. Então, se o resultado não é da maneira que a gente espera, se talvez não esteja performando como o torcedor espera, e se isso é algo que a gente também não esperava, acho que a gente precisa tomar responsabilidade e também ajudar a solucionar. Né? Não adianta a gente entender que, tipo, não, vai lá e resolve sozinho. Acho que é uma coisa muito mais de construção em equipe. Né? E, de novo, igual futebol, quando você tem lá o técnico, ele monta o time, o técnico talvez troca jogador, mas às vezes na hora que você precisa negociar, que você precisa dar uma palavra de incentivo, você precisa puxar, entra lá o diretor, entra o presidente e fala. Então, acho que acontece da mesma forma. E essa decisão da Vivo retornar para o CBLOL foi algo recente? A decisão em si? Olha, eu acho que assim, a vontade sempre existiu. Tá. Né? Na verdade, eu acho que se você for procurar, por exemplo, se a gente for aí e perguntar para qualquer pessoa no Twitter, por que a Vivo Cage ficou de fora do CBLOL? Eu acho que assim, ninguém vai conseguir explicar. Né? Mas é algo que a gente entendeu. Obviamente, a gente não ficou feliz. Assim, eu não estava na empresa nesse momento, né? Mas a gente conversa com os sócios, com as pessoas que estavam desde o momento. Ninguém ficou feliz. Mas eles tinham duas opções. A primeira opção era tipo ficar super triste e deixar tudo pra lá. Ficar tristão. Ficar tristão. Exatamente. Bom. Ou eles ficavam tristões, ou eles iam falar, beleza, a gente tá... Deixa eu pegar um pão de queijo. Fica à vontade, pega aí também. Você ou também, eles poderiam falar assim, cara, a gente tá triste, a gente tá puto, e beleza, o que a gente pode fazer para que na próxima phase a gente não perca essa chance? E foi uma das coisas que eles fizeram. Eles resolveram trabalhar, eles resolveram focar na parte competitiva para mostrar que a Cade fazia falta pro CBLOL. Né? Então, assim, a vontade sempre existiu. Mas eu acho que a oportunidade foi uma coisa de pouco tempo. Acho que, assim, talvez se a gente for pensar entre as primeiras conversas e as últimas, tudo tenha sido resolvido em talvez 2 meses. Né? Por isso que eu falei que é muito pouco tempo para a gente poder pensar em todos esses pontos e estar estruturado. Então, querendo ou não, a gente acaba, quando é uma operação tão grande, a gente acaba saindo um pouquinho atrás de quem já estava lá. Mas isso não significa que a gente vai terminar atrás. Eu fiz essa pergunta justamente por conta disso, né? Eu conversei com o pessoal com o coach da Luz Grandes, e ele falou que enquanto a galera ainda estava de férias, estava tentando entender o que seria esse novo split do CBLOL, as mudanças no cenário, eles já estavam lá treinando, tipo, eles já estavam tudo muito certo na cabeça deles de como seria. E eu perguntei isso justamente por conta disso, né? Porque foi uma decisão, então, bem mais recente do que a gente imagina, né? Tipo... Sim, é bem mais recente, mas até comparar, por exemplo, com os grandes, a gente nunca perdeu para eles. Então, acho que vai ser a papo amigável, é tranquilo. Então, tá bom. E nenhum que jogo vai se formando ao longo do tempo, né? Não tem como. A forma que vocês vão crescendo é muito rápida. Hoje a gente fala de negócios digitais, o mercado hoje em dia cresce de um jeito muito frenético. Né? Então, acho que a estrutura ela acaba vindo depois, na verdade. A gente falava, primeiro você tem que ter uma base, uma estrutura para começar. Eu acho que agora virou meio contrário, né? Às vezes não dá nem tempo, senão você acaba perdendo o timing. Exato. Eu acho que no mundo ideal, você montaria a base, você faria o planejamento e aí você executa. Na prática, nem sempre é assim, né? E quando a oportunidade bate na porta, você só precisa decidir. Vou ou não vou, mesmo se você não tiver planejamento. Né? Então, acho que é uma coisa que acaba acontecendo, é natural do mundo dos negócios. Justo. Antigamente a gente falava, poxa, vamos montar uma empresa, vamos falar de análise SWOT. Agora a gente fala, não, só monta e vai indo, corre. Exato. Tipo, hoje assim, beleza, qual que é a sua tese de negócio? É uma boa tese de negócio?
cadê o seu six page? São 6 páginas ali, você já definiu, talvez, trabalha com o que? Definiu 10 objetivos, beleza, tá bom, vambora. Né? Porque o mundo ele é muito mais ágil hoje. Acho que se o mundo é muito mais ágil no nosso universo, né? Então, você olha, por exemplo, sei lá, vamos pegar exemplo lá de fora, você tem, por exemplo, NIP, o NIP eles estão planejando fazer agora IPO, né? Então, eles foram comprados por uma empresa chinesa gigantesca, que é a ESV5, então, estão muito tempo estruturando essa abertura de mercado. E aí, por outro lado, você tem a FaZe, que talvez seja o maior time do mundo, que fez todo o processo correndo. E aí, talvez falar um pouco mais de techniquez, eles escolheram uma estrutura de investimento muito menos segura, que é a SPAC, né? Que basicamente, ao invés de você seguir todo o processo de um IPO, onde você tem auditoria, onde você tem várias regras, por exemplo, nos Estados Unidos, da CVM, para regular e para falar que o negócio é sólido, que você olha a DRE, você olha balanço, eles escolheram um outro caminho que você não precisa fazer nada disso. E aí, no final das contas, eles lançaram o IPO deles, eles foram listados, né, porque não é IPO, eles foram listados por SPAC, sei lá, tem 3 meses, valendo $800 milhões, e hoje eles valem 75 milhões. Né? Então, assim, nem sempre a gente pode sair só atropelando as coisas. Né? O planejamento é muito importante. Aí, quando você não pensa em tudo, você acaba tomando tombo. Justíssimo. Eu acho que é muito legal também a gente pontuar isso pra galera que tá, por exemplo, assistindo a gente. Papai, mamãe, eu quero ser gamer na minha vida, trabalhar com a área de games. Você não precisa ser jogador profissional para estar dentro da área de games. Você não precisa ser um streamer para estar dentro da área de games. Pode ser como você, entrando numa parte de qualificação, parte de performance, né? E o pessoal pode muito bem estudar. Você estudar administração, entra no mercado de games? Pode, cara, você pode. Exato. E uma das coisas que a gente também tem muito cuidado dentro da empresa é deixar as nossas funções, deixar as coisas que a gente faz mais alinhadas com o mercado amplo. Por exemplo, a gente não quer focar as coisas a ponto de quem trabalha na nossa empresa só consegue trabalhar na nossa empresa. Porque se a gente quer atrair pessoas boas, as pessoas precisam entender que se ela passar com a gente 2 anos, a gente vai ser um passo na carreira dela. E a gente não vai ser, por exemplo, o cemitério. Né? Às vezes o que acontece é que o time, a empresa, ela acaba se focando tanto só no que ela faz, que ela não consegue atrair outros talentos porque as pessoas ficam com medo. Peraí, eu trabalho numa agência de publicidade, eu sei que a agência de publicidade vai existir para sempre. Se eu entrar em games, em esportes, passar 2 anos e não gostar, só que eu vou passar 2 anos fazendo uma coisa tão específica que se eu quiser sair, ninguém mais vai fazer isso. Então a gente também se preocupa muito em desenhar as funções da empresa, desenhar os processos que sejam alinhados com uma indústria mais ampla, porque aí sim a gente consegue atrair essas pessoas que são muito boas, né? Porque elas vão entender que a gente, na verdade, é um passo, é um degrau na carreira dela. E se ela quiser continuar com a gente, está maravilhoso. Mas se ela passar 2 anos, ela fizer uma transformação na igreja, na empresa, ela entregou pra caramba, ela fez muita coisa, ainda assim ela vai saber que, cara, ela vai ter um mercado muito grande para ela poder continuar trabalhando. Né? Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente também pensar para poder atrair pessoas. E como que a gente faz com que essas pessoas continuem crescendo na carreira delas? É justíssimo. Até porque eu acho que a maior parte da criançada se pergunta muito isso, né? Será que eu vou ficar travado na área de games? Será que eu vou conseguir crescer dentro desses mercados? Como é que faz para eu crescer nesse mercado? Será que se eu sair de lá, eu ficar velho, não existir mais mercado de games, o negócio afundar? Para onde que eu vou? Né? Claro que não queremos que o mercado acabe, queremos que cresça. Mas é um público muito que trabalha com isso. Tirando a galera que é bem específica, às vezes você precisa, de um psicólogo. O psicólogo ele não é exatamente da área de games, mas é um serviço que você precisa. Tirando isso, vamos dizer assim, quem faz ali o show acontecer, os atletas, streamers, é uma galera muito jovem. Quando eu digo muito jovem, é 16 anos, né? Tem gente que não é nem maior de idade. Como que é lidar com essa galera, assim? Mostrar pra essa galera, pra molecada, que, galera, isso daqui é uma organização, uma instituição, tem processo, tem, sabe? Não é tudo eu acho que talvez jeito. Essa com certeza é uma das partes mais difíceis. Né? Porque é o que você falou, a maioria é muito jovem, né? Então, por exemplo, hoje
todos os jogadores da Cade são maiores de idade, mas eles são beirando 18, talvez o mais velho tenha 20 e pouquinhos. E aí você tem um problema, que assim, cara, na vida profissional, né, quando você tem 18, 20 anos, se você for escolher fazer uma faculdade, você ainda está na faculdade. E aí com 23, 22, 23, 24, você vai ser talvez trainee, júnior. E na verdade a gente tem pessoas com 16, 18 anos que elas entram em posições de super destaque, e aí você acaba juntando a fama, que é uma coisa que é muito difícil controlar, e muitas das vezes isso acaba subindo, né, na cabeça da pessoa, na cabeça do jogador. Então é algo que a gente precisa controlar, a gente precisa explicar como isso acontece, a gente precisa lidar com isso, né? E também você tem o grande problema que, na maioria das vezes, esse é o primeiro trabalho deles. E talvez seja a primeira vez que eles estejam saindo de casa. Então você acaba juntando várias coisas. A primeira vez que a pessoa sai de casa para morar sozinha, e aí ela participa de um time, e ela sabe que, assim, se ela jogar errado no final de semana, o Twitter inteiro vai estar xingando ela. E ela nunca foi preparada a vida dela para ela poder entender como lidar com isso aqui. Acho que até hoje, né, você pega, assim, grandes criadores de conteúdo, nem eles conseguem, às vezes, lidar com o hate da internet. Né? E são criadores que têm, sei lá, 35 anos, com 10 anos de carreira. Imagina para um cara, uma menina de 16 anos. Então, eu acho que, com certeza, esse é o grande desafio, até mesmo porque, assim, esporte eletrônico é uma área que acaba deslumbrando muito. Porque a pessoa tem, sei lá, desde os 12 anos, até mais cedo, ele começa a assistir, ele começa a ver que o streamer dele, o jogador dele, vai e compra, sei lá, casaco, bolsa, tênis da Louis Vuitton, da Gucci, da Prada, e aí ele vai lá e compra um carro de marca, um super esportivo de mais de R$1 milhão, e começa a botar a foto só esbanjando dinheiro, e anda de lancha, e anda disso, e anda daquilo, e o cara vai para aquilo e acredita que, tipo assim, cara, que todo mundo é daquele jeito. E aí quando ele vai, ele joga, ele começa a ver que, pô, peraí, não é todo mundo que é desse jeito. Né? Então, eu acho que acaba sendo, assim, uma série de baques, uma série de desafios que uma pessoa de 18 anos precisa lidar. Né? Então, é uma coisa que, de novo, o psicólogo é super importante, mas eu acho que para o jogador, né, para a pessoa que quer entrar, é uma coisa que ela precisa... A gente vai falar aqui que ele precisa pensar nisso, mas a gente sabe que ninguém vai pensar nisso. Né? E esse talvez seja o por trás os bastidores, o que acontece nesse mundo dos jogadores. E assim, tipo, a gente tava falando, pô, nem todo mundo é assim. E na Vivo, eu não sei como são nas outras organizações, mas na Vivo tem aquele jogador que vale mais, o jogador que vale menos, ou como que é? Não, claro, é muito individual, né? Eu acho que nem, por exemplo, no futebol, acho que cada jogador, ele tem, dependendo da habilidade dele, dependendo da modalidade, ele tem uma remuneração diferente, ele tem um valor de passe diferente, o valor de passe, ele depende muito em relação a o quanto ele joga, o tamanho dele, quantos seguidores ele tem. É claro que isso, pra gente, não é o mais importante no jogador, o mais importante pro jogador é que ele seja realmente bom, mas, assim, é algo que cada um no time vai ter o seu, e alguns dos jogadores, eles acabam comentando quanto ganham pro outro, mas que é uma coisa que é mais fechado, sabe? Conta então algumas, não precisa citar nomes, se você, claro, não quiser, mas conta aí algumas histórias, então, que você vivenciou aí, onde você precisou pegar ali a garotada e falar, não, gente, calma, vamos abaixar aí os nervos, vamos ir para esse lado em vez desse. Eu acho que, assim, de forma geral, sempre quando você tem um resultado que não é esperado, e aí você acaba tendo, né, assim, querendo ou não, os jogadores que estão ali, eles sempre são os melhores da posição deles. Talvez ele não seja o melhor, o segundo melhor, mas ele é os melhores. E aí você tem também o treinador, que ele é o melhor. E aí é uma coisa que é muito complicada, às vezes, assim, beleza, o jogador, ele fez um movimento, ele fez uma jogada, tomou uma decisão que, na visão dele, era certa, na do técnico não é certo, mas aí, no final das contas, você tem, de novo, pessoas que, na maioria das vezes, são mais novas, e aí os ânimos acabam ficando acalorados, e, assim, são nessas horas que a gente precisa intermediar, né? Que nem futebol, você vai... Qualquer esporte, na verdade, você vai no futebol, no vôlei, na corrida, né? Cara, ninguém fica falando, por favor,
Não, às vezes rola palavrão, rola gritaria, e são coisas que são partes do dia a dia. Falando do dia a dia, assim, eu acho que o pessoal normalmente eles se perguntam, né? Os jogadores, os fãs que estão pensando em se tornar grandes jogadores, por exemplo, querem estar dentro do time de esportes um dia. Como que é a rotina dessas pessoas, né? Eu acho que todo mundo se pergunta isso. Será que é só ficar lá, tipo, numa lan house, jogar o dia inteiro e eu vou ficar bom e eu vou ser, sei lá, rico agora? É isso, né? Acho que todo mundo pergunta isso na vida deles. Então, acho que, cara, a rotina, ela envolve muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, hoje, se a gente falar que todo mundo é atleta de ponta, então, assim, cara, a rotina vai envolver treino físico, vai envolver academia, vai envolver sessões de fisioterapia preventiva, vai envolver, por exemplo, sessões de psicologia individual, psicologia de grupo, vai envolver, por exemplo, jogar pra caramba o jogo mesmo, jogar de maneira individual, jogar com time, treinar contra outros times, estudar também os outros times, né? Então vamos ver replay dos times, vamos ver tudo isso, e no final das contas, assim, é uma vida que é super estafante, né? Você tem que estar muito pronto, porque é muita pedreira, você passa ali, um campeonato de League of Legends, por exemplo, ele dura de 2 a 3 meses, e a 2 a 3 meses você 24 horas por dia pensando naquilo. Tudo bem que não dura um ano inteiro, mas enquanto o campeonato tá, 24 horas pensando, porque são pessoas extremamente competitivas, e no final das contas sempre vai ter alguém que vai estar fazendo mais que você. Né? Então, se você para agora, e se tem uma pessoa que não parou? Ela vai ficar melhor que você? Ela vai entender mais rápido? Então, acho que assim, é um ambiente que é extremamente competitivo, mas ele não envolve só o jogo, né? Ele envolve esses que eu falei, então, se alimentar direito, a gente, por exemplo, monitora sono, a gente monitora, por exemplo, exame de sangue, ureia, tudo isso a gente monitora porque são os sinais vitais. A gente precisa poder entender quando uma pessoa está chegando no nível de estresse dela, se ela está performando ou não. Então, é uma rotina que ela acaba sendo bem puxada. Todo um ecossistema, né? Mas tem situações assim que, por exemplo, que a organização não consegue controlar. Por exemplo, esses tempos atrás teve o caso aí do Titã, que descobriu que era pai, e aí virou aquela repercussão no Twitter, todo mundo falando um monte de coisa. A outra jogadora que foi acusada de pedofilia assim, e aí a organização tem dois lados. Ou acolhe isso e fala, olha, você é só um moleque, vamos lá, vamos deixa eu te mostrar um outro ponto. Ou então afastar aquele jogador. Como que a Vivo lida com essas situações? Eu acho que assim, são dois casos bem diferentes, né? A gente precisa entender que, antes de tudo, todo mundo são pessoas, mas que no final das contas, a gente não é juiz de nada. Então, por exemplo, se tem um jogador que descobriu que é pai recentemente, beleza, a gente pode dar apoio, a gente pode dar um apoio com psicólogo, a gente pode dar um apoio jurídico, a gente pode instruir. Mas se no final das contas, é o que você falou, tem uma pessoa que está sendo acusada de crimes, aí não é questão de ajudar ou não, existe o caminho legal para a gente poder resolver essas coisas. A gente tem, por exemplo, o nosso contrato, são contratos que ele protege a imagem do time da empresa, porque o nosso time ele carrega diversas marcas com a gente, da mesma forma que se a gente faz algo danoso, por exemplo, a imagem do jogador, a gente está ferindo o contrato. Isso também é verdade, se o jogador faz algo danoso, né? Então, se ele se envolveu em coisas, por exemplo, super polêmicas, ou coisas que são, por exemplo, como você disse até atos criminosos, aí a gente simplesmente rescinde o contrato e beleza, cara, vai lá procurar a justiça. Não tem muito, né? A gente não é juiz, existe o caminho certo. Eu acredito pessoalmente que, assim, cancelamento na internet nunca é o caminho. Acho que as pessoas, às vezes, elas acabam esquecendo isso, que existe um meio legal para a gente poder resolver as coisas, né? Porque só o meio legal vai dar a solução definitiva, né? E eu acho que, assim, cara, se isso acontece, eu acho que acontece como qualquer pessoa pode estar suscetível a esse tipo de coisa, né? E automaticamente, quando a gente identifica algo que é mais sensível, algo que pode chegar nesse nível, a gente imediatamente age, porque a gente tem uma imagem que a gente construiu durante 10 anos que a gente precisa zelar com ela. Exatamente, né? Até porque a organização não é pai e mãe da pessoa, apesar de estar lidando ali com uma faixa etária jovem, também não tem que ficar
Mas dependendo da coisa, acho que nem pai e mãe pode ajudar, né? Pois Coisa é, ali que não dá. que não dá, né? Mas falando assim de uma parte um pouco mais tranquila, um pouco mais sossegada, que eu acho que a galera vai querer saber. Qual que é a rotina assim no dia a dia? Pô, eu vou lá, vou jogar, vou passar por todos esses processos que parecem meio chato por um lado, né? Que precisa, é necessário. Mas tá, eu vou jogar, eu vou, sei lá, o que mais que eu vou fazer? Eu vou ter que lavar a louça, eu vou cozinhar com os meus amigos, eu vou... Não, acho que Como assim, fazer lá com o pessoal? hoje literalmente é como se você fosse pro escritório trabalhar, talvez seja menos glamouroso que a galera tá achando, mas você vai pro escritório trabalhar, né, então você chega no horário combinado, e aí você, dependendo do dia, você tem a sessão de psicologia, de fisioterapia, cada jogador tem o seu treino específico, então beleza, vamos, LOL. Eu sou mid laner. Ok, como é que mudou? O que mudou no patch dessa vez? Quais são os campeões que o meu treinador quer que eu treine? Então você pratica isso de maneira isolada lá na solo kill, quando tá todo mundo fazendo isso. A gente tem, por exemplo, em média, de 5 a 6 horas de treino em equipe, né? Isso acaba sendo, não é a gente ou não é um padrão, porque no League of Legends, diferente de outros esportes, a gente precisa treinar com outras equipes. Tudo bem que a gente tem o nosso time de academy, onde a gente treina com a gente mesmo, mas assim, a gente precisa treinar com as outras equipes e no final das contas é muito treino mesmo, né? A gente precisa entender que, cara, o CBLOL, se não tem, ele tá perto, ele vai ter os 10 melhores de cada posição do Brasil e você precisa treinar muito para você poder chegar lá. Então é jogar muito, mas você não faz nada disso, não precisa, né? Então a gente tem todo o serviço de almoço, lanche, janta, cozinheira, tudo isso acontece dentro da gaming house, né? E esses serviços, assim, acontece também, tipo, quando vai viajar com a galera, como que funciona isso? Tipo, a galera, ela, ok, tem a cozinheira, de repente, ali do hotel, do restaurante que vocês fecham pra galera, tá? Mas eles chegam a lavar a roupa deles, Não. Enfim, não. Na verdade, assim, depende. Assim, por exemplo, depende. Se for, por exemplo, o uniforme, essas coisas, não, a gente cuida como se fosse no futebol roupeiro. Mas a roupa do dia a dia, por exemplo, cada jogador mora na sua casa e na casa dele, se ele quiser ter uma cozinheira pra ele, ele tem. Se ele Não, quiser... mas eu digo assim, em viagem, no contexto de viagem. Não, em viagem a gente acaba... Que assim, as viagens, elas acabam... Como elas são sempre antes de campeonato internacional, que teoricamente é o momento... Teoricamente não. É o momento mais tenso. Tá todo mundo querendo treinar muito. Então, como é que, por exemplo, vamos pro Mundial da Riot. Como é que funciona? A gente viaja, a gente vai, sei lá, 2, 3 semanas antes. Isso é todo mundo, tá? E aí a gente vai pra cidade, vamos supor, vai Paris. Beleza, a gente chega no hotel, a Riot monta, por exemplo, em um quarto de hotel, ela monta o centro de treinamento do time, que tem todos os computadores, tem as televisões pra gente poder analisar os replays e tudo mais. E é treino o tempo inteiro. Você já perdeu alguma das crianças em viagem? É uma ótima pergunta. Olha, não, mas é complicado, porque na maioria das vezes, por exemplo, você vai viajar, a gente ia viajar bastante, por exemplo, sei lá, a gente viajou, já viajei com um time para China, a gente já foi para Europa, Suécia, Suíça, Estados Unidos, um monte de lugar, e às vezes, cara, as pessoas não sabem falar o idioma, é só você, e aí lá é difícil você controlar as pessoas, eles falam, não, é fácil, eu vou entrar no táxi aqui, vou entrar no Uber, aí acaba se perdendo, acaba se metendo em confusão, porque tem um termo cultural, né, tipo, cara, às vezes um símbolo, um gesto que você faz no Brasil é de boa, e isso na outra cultura é extremamente ofensivo, e aí você precisa pedir desculpa pra pessoa. Já aconteceu isso enquanto você acompanhava ali a galera? Já. Contei, vai. Queremos saber. É meio proibido, né? Mas, tipo assim, já teve momentos que, tipo assim, palavras que você chama com os amigos, que falaram, por exemplo, numa campeonato que a gente estava nos Estados Unidos, de uma maneira que você chama os amigos de uma maneira não muito carinhosa, a pessoa acabou falando, e aí você tinha que achou que todo mundo só falava inglês, mas no final das contas nos Estados Unidos quase todo mundo fala espanhol. E aí entenderam e acharam que era para eles, e aí rolou uma baita confusão, né? Então são coisas que acabam acontecendo. Mas aí nessa situação, o que você faz? Você que acalma ou você fala, ai meu Deus, alguém me ajuda aqui? Não, tem que ser a gente, né? Tem que ter, no final das contas tem que ter super jogo de cintura, tem que tentar explicar, né? E é isso, bola pra frente. Às vezes acontece, não deveria acontecer, mas quando acontece a gente tem que
buscar mediar essa situação da melhor forma, né? Justo. E, cara, qual que é a diversão da criançada, assim? Tipo, a gente fala de gente mais de 18, né? Quer dizer, maior de 18, pelo amor de Deus, português. Tá, você pode levar ela pra beber, mas e a criançada que ainda não pode? Cara, se eu te falar que assim... Qual que é a diversão deles? Então, se eu te falar que o que mais une todo mundo, literalmente, é o jogo. Porque todo mundo que tá lá, eles tiveram uma chance muito única, né? Que provavelmente, se você for pegar um menino de 16 anos, ele tá tendo a chance, mas provavelmente tem 10 amigos deles que ficaram em casa e queriam ser ele. Então, quando a gente dá oportunidade para esses jogadores, quando esses jogadores estão no centro de treinamento, literalmente a coisa que mais importa é jogar. Então, às vezes, é uma coisa que, ao contrário, às vezes é uma coisa que a gente precisa propor atividades diferentes, porque se a gente for deixar o jogador, ele quer jogar o tempo inteiro, né? E aí, por exemplo, a gente busca fazer atividades que não usem tela. Então, por exemplo, a gente usa bastante, por exemplo, xadrez, a gente usa bastante board game, né, para a gente poder tirar essas pessoas, para a gente poder fazer um pouco de descompressão. Mas se você perguntar para qualquer jogador, a coisa que ele mais gosta de fazer na vida, ele vai te falar que é jogar. Né? E eu acho que talvez esse seja o desafio, que o hobby dele é o trabalho. É o trabalho, né? Então, é o modo alemão da vida. Não, exatamente. Tipo... Nossa, mas deve ser assim, eu fico pensando, né? Às vezes eu tô querendo subir gelo, aí eu passo ali um tempo treinando, aí eu, preciso relaxar dessa partida. Aí o que eu faço? Eu vou jogar outra partida. Mas, e um pro player que vive disso, eu fico o dia inteiro disso. É por isso que é importante, né? Às vezes você propor outros tipos de jogos. Mas mesmo assim, eu acho que tem uma galera que ainda quer relaxar jogando LoL ou Valorant, por exemplo. Eu diria que é a maioria, e assim, é muito difícil, pelo menos durante o campeonato, o jogador que é de LoL, o jogador que é de Valorant, por exemplo, jogar outros jogos. Porque no final das contas, o jogo de computador é muito sobre memória muscular. Né? Você precisa jogar muito para você poder estar muito treinado, que se você quiser mover o mouse do ponto A para o ponto B, quanto de força você tem que fazer na mão. E aí, se você acaba jogando muitos jogos, você acaba ficando muito confuso a memória muscular. Então, se você acha que, por exemplo, que o pro player de CS joga todos os jogos, não, ele só joga CS. E talvez se você acha que você deveria ser melhor no jogo, talvez seja porque você esteja jogando vários jogos. Né? Então, você precisa focar. Justíssimo. E você joga ainda, apesar do seu trabalho, você voltado pra jogos, você ainda joga alguma coisinha? Cara, pior que não. Né? Tem muito tempo que eu não jogo. Primeiro, por falta de tempo. E segundo, porque, tipo assim, hoje, quando eu tô com tempo livre, a última coisa que eu quero ver é uma tela na minha frente. Justíssimo. Né? A tela, tem horas que eu trabalho pelo menos o dia inteiro também sentada na frente de uma tela. Aí eu quero jogar alguma coisa, eu até jogo, mas eu jogo tipo 1h30. Já deixou de ser aquele sonho. Então, deixou de ser aquele sonho de dizer, eu vou jogar 10 horas seguidas agora, mas dependendo da partida, tem quase isso, tem quase 1 hora também. Eu não jogo online, né? Eu não jogo online, só StarCraft. Ela joga só contra bot. É que eu jogo muito RPG, né? Eu jogo tanto D&D online, porque não dá pra se encontrar com todos os amiguinhos, né? Porque todo mundo mora em Campinas, longe, enfim. E jogo muito The Witcher também, ou jogos que são de RPG aventura, que são de uma única pessoa e tal. Então vai jogar Hogwarts. É tipo isso. Tá tendo uns hates, assim, né, sobre a galera que tá streamando sobre Hogwarts, mas... mas bateu o recorde, 1.3 milhões de pessoas ao vivo. Exatamente. E é um mega jogo, né? Eu ia falar, mas é um mega jogo bem legal. Mas de qualquer forma, faz parte ou não faz do seu trabalho ver... olha, o cenário competitivo desse game tá crescendo. Não, com certeza faz, né? Então a gente precisa estar antenado com as tendências. A gente trabalha muito diretamente com as publishers, né? Com as publicadoras de jogos, mas não é algo que, por exemplo, você precisa jogar o jogo para poder entender. Tem muitos elementos que a gente olha dentro do... A gente, assistindo mesmo, a gente vê se esse jogo ele tem potencial competitivo ou não. Então, por exemplo, para um jogo ser competitivo, ele tem que ter algumas coisas. Ele, por exemplo, ele precisa ser um jogo fácil de aprender. Primeiro, ele precisa ser de graça, para muita gente jogar. Segundo, ele precisa ser fácil de aprender e difícil de ficar bom. Ele não pode ser um jogo que é difícil de aprender, mas todo mundo fica bom. Ele precisa ter essa curva de aprendizado. Tá. Segundo, ele precisa fornecer uma experiência para o espectador boa. Ele precisa ser fácil de ser assistido. Então, se for comparar, por exemplo,
Overwatch. Pô, o jogo era legal? Era legal, mas assim, se você já parou pra assistir uma partida de Overwatch, você vai ver que era extremamente confuso. A câmera era muito boneco, era muito efeito, era muito tudo. Tanto é que, por exemplo, a audiência da liga caiu vertiginosamente. Né? Então, você precisa de todos esses elementos. E aí você pega, por exemplo, League of Legends e Dota. Pô, são 2 jogos super difíceis. Mas primeiro que LoL é muito fácil você aprender o básico. E é muito difícil você ficar muito bom. No Dota, ele é muito difícil você aprender o básico e muito difícil você ficar bom. Então já é um jogo assim que é descartado. Não é descartado. Não, Só que o que acontece? O Dota é muito grande. Não, mas por exemplo, a Vivo querer entrar no competitivo. Não, a gente tá no Dota. Só que qual que é a diferença? Dota 2, né? É, Dota 2. Só que qual que é a diferença? A quantidade de pessoas que vai jogar e se interessar para assistir vai ser menor, porque você vai querer jogar, você vai querer assistir um jogo que você entenda o jogo. Né? Se você instala o jogo, aquilo ali é muito difícil, vai ter muito mais gente que vai desistir. Né? Então, por exemplo, você compara CS e Valorant. Pô, jogo de tiro é uma coisa que é muito fácil. 5 contra 5. Atirou na cabeça, matou, beleza. Todo mundo sabe. A gente é brasileiro, pô, a gente vive com isso na rua. Você que é do Rio, né? Exatamente. Mas assim, pô, também tinha um problema. Tinha, pô, arma, bomba, terrorista. Então o que a Riot fez? Pô, vamos transformar tudo de uma maneira mais lúdica. Vamos pegar armas, mistura ali com um pouquinho de magia. Deixar meio fofinho. Vamos deixar os personagens menos humanos. Pô, e tá tudo certo. Então você tem mais um motivo para aquele jogo ter mais sucesso. Porque você não tem essa barreira de, pô, isso aqui é real demais. Entendi. Mas assim, tipo, quando você falou aí dos requisitos para um jogo fazer ou não parte do competitivo, mas é vantajoso do ponto de vista financeiro para a organização participar desse tipo de competitivo? Ou qual é a vantagem se não é a financeira? Não, eu acho que assim, no final das contas, a gente é uma grande... Nosso business, né, o nosso negócio, ele está muito em torno de quantas pessoas a gente impacta. Né? E aí cada empresa trabalha de uma forma diferente as pessoas que ela impacta. Então, com certeza, quanto mais jogos você mais pessoas você está impactando. E aí é uma conta que não existe uma fórmula mágica, né? Que cada empresa vai analisar de uma forma diferente e falar, beleza, esse jogo vai me trazer o quanto de comunidade diferente e como que eu vou, por exemplo, rentabilizar essa comunidade diferente. Aí ele vai conseguir tomar a decisão se eu entro ou não entro. E nessa balança aí, como que vocês ganham dinheiro com isso? Assim, as fontes de receita, acho que elas são muito provenientes, hoje, de forma geral, ela é muito proveniente, por exemplo, para patrocínios e campanhas de publicidade, né? Mas a gente entende que talvez ali no médio prazo a gente já faça uma substituição, não substituição, mas a gente consiga expandir as nossas receitas B2C, que seriam receitas direto com o fã. Então, por exemplo, venda de merchandising e programas de relacionamento onde a gente consegue oferecer experiências e produtos diferenciados para aquele cara que curte a marca. E isso para todos os todo o ecossistema, exato. Você sabe bom, você deve saber, claro, mas outras organizações também são assim? Eu acho que de forma geral, sim. Eu acho que tem organizações que estão mais avançadas, menos avançadas. É uma indústria, né, cara? Exato, né? Mas eu acho que, assim, de forma geral, talvez a linha de receita que é comum a todas é patrocínio. As outras, eu acho que ainda tem times que ainda não entenderam como fazer. Entendi. A gente está lidando ainda com times que são muito pequenos no mercado, que estão começando a engajar, e do zero também, pessoas muito jovens nesses times, inclusive por trás dos bastidores também são muito jovens, não tiveram tanta oportunidade dentro do mercado de trabalho. Então, eles, apesar de terem quem copiar, não é bem fácil copiar algo quando você é de uma parte interna, né? As coisas não são jogadas, tipo, nossa, como fazer um desenvolvimento de qualidade no YouTube? Tipo, não vai ter isso, né? Exato. São coisas difíceis. Você acaba vendo só o resultado, você acaba vendo só o vídeo, e aí você não consegue entender, beleza, qual foi a estratégia? Por que eles pensaram isso? Exato. Né? Então, qual foi a abordagem, o método utilizado? Exato. Então tem essa barreira também de você entender, de ser muito difícil você copiar. Né? É muito diferente, por exemplo, você quer copiar uma roupa. Você vai olhar o tecido da roupa, a estampa da roupa, você copiou a roupa. Você não precisa pensar o que o cara pensou quando ele criou a roupa. Você vai lá e copia a roupa. Sim. Mas para você poder reproduzir os vídeos, você precisa pensar como aquela pessoa pensou. E produção de conteúdo é uma forma que vale a pena investir?
Dá um retorno? Não, definitivamente. Acho que assim, produção de conteúdo e talentos é algo que é muito importante pra gente, é algo que agora a gente está aumentando em muito o investimento que a gente está fazendo, né? Porque eu acho que talvez seja a forma mais fácil e mais direta de a gente atingir uma comunidade mais ampla, né? Porque não necessariamente todo mundo gosta do competitivo. Existe muita gente que gosta do competitivo, mas existe muitas outras pessoas que gostam do que eu falei. Eu gosto de corrida, eu gosto de ver do dia a dia, do lifestyle, do entretenimento, né? Então, acho que definitivamente faz parte da fórmula do sucesso você pensar em influência e conteúdo. Mas acho que a galera de casa também deve estar se perguntando, pô, eu quero ser só jogador, eu preciso ser criador de conteúdo? Cara, eu acho que se essa pergunta fosse feita talvez há 5 anos atrás, a resposta era sim. Mas acho que hoje o mercado está ficando mais maduro, pelo menos é o caminho que a gente está seguindo, onde a gente quer pessoas que sejam muito boas no que elas fazem. Então, por exemplo, eu quero um jogador que seja muito bom no que ele faz, independente se ele é midiático, independente se ele vai ser um grande produtor de conteúdo, porque a gente entende hoje que são habilidades totalmente diferentes, né? Então, assim, é claro, se existir um jogador que ele consegue ter as duas, fazer as duas coisas, ótimo. Mas se ele for só muito bom no que ele faz, ele vai ser contratado. E é o que a gente busca hoje. A gente quer uma pessoa que seja muito bom jogando. E para conteúdo, a gente vai procurar grandes produtores de conteúdo que são muito bons produzindo conteúdo. Maravilha. Eu acho que a maior parte da criançada deve se perguntar isso, né? Porque tem muitos que têm essa timidez. Eu acho que a maior parte dos jogadores deve ter muito disso, né? Eu sou tímido na hora de falar com as pessoas, mas na hora de jogar, tô lá, descendo capeta. Exatamente. E são duas... o que você falou, né? Um tempo atrás, sim. Porque era uma forma até de você encontrar jogadores bons quando a galera streamava, né? Mas hoje eu acho que já tem tanta gente jogando tantos jogos que o que se sobressai, de repente, Exato. É a qualidade, né? Exato. Eu acho que também antes o mercado ele acaba entendendo de forma diferente e a gente queria encontrar a solução numa pessoa só. Vamos achar um cara que vai ser muito bom no conteúdo e que joga muito bem, mas acho que hoje todo mundo já entendeu que você quer jogador? Ele só precisa jogar muito bem. Ele não precisa ser streamer, ele não precisa ser criador de conteúdo. Então hoje a gente já está tendo essa separação. Então se você joga muito bem e não quer produzir conteúdo, fica tranquilo que está no caminho certo. E também ninguém vai te obrigar. Exato. E como que funciona essa questão do job hunting, por exemplo? E pro próprio candidato, por exemplo, né? Pô, eu sou gamer, como é que eu faço para ter um processo seletivo para eu virar um gamer, pro player? Ou será que é a empresa que vai me buscar? Eu tenho que ficar em primeiro no jogo para me notarem? Para o Senpai me notar, né? Vamos lá. Então, assim, acho que tem duas grandes vertentes. Primeiro, se você quer trabalhar no administrativo, e aí é super, super corporativo. LinkedIn, processo seletivo, 500 entrevistas e blá, 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 blá. Para ser jogador, eu acho que no final das contas, acho que o grande ponto importante é, primeiro, não seja tóxico. Né? Porque se você é uma pessoa que xinga, se você é uma pessoa que ofende os outros, provavelmente na hora que a gente for te contratar, a gente vai fazer um background check, então a gente vai ver seu histórico e nem a dona do jogo vai deixar você entrar no campeonato. Segundo, a chance de você criar inimizades com os nossos jogadores é alta, então não seja tóxico e seja muito bom. A gente está de olho em todo mundo que é muito bom. Né? Então acho que, com certeza, se você quer ser contratado, ser top 1 do servidor tem que ser o seu objetivo. Claro, a gente não contrata só top 1, né? Porque, afinal de contas, top 1 é só uma pessoa, né? Mas a gente está de olho ali nos melhores mesmo. E é muito mais a gente chega do que a pessoa vem até a gente. Mas acontece, né? E já aconteceu de vocês tirarem gente da equipe, porque essa pessoa ela era muito pica, assim, tecnicamente, mas ela era extremamente tóxica, não estava bem com ninguém, já... Então, na verdade... Antes de contratar, a gente faz toda essa checagem, né? Então a gente tenta evitar isso ao máximo. Mas sim, existem pessoas que quando você contrata, o cara é muito bom, mas ele não é um bom team player, ele não é uma boa pessoa pro grupo. E a gente acaba entendendo que, pô, cara, beleza, você é muito bom, mas você não é muito bom pra cá. E a gente dispensa. Então, assim, acho que é mais recorrente do que todo mundo imagina, né? Porque no final das contas, é o que eu falei, são 5 jogadores, eles precisam se entender. E são só 5 jogadores, não dá para as pessoas se odiarem. Então, se você tem um cara que é muito bom, mas ele é uma pessoa que é intragável, uma pessoa que é super difícil de lidar, provavelmente ele não vai ter lugar.
E rola uma queimação desse cara entre as outras organizações? Tipo, ó, já trabalhei com ele. Acho que assim, queimação não, né? Na verdade, é só rola a pergunta, tipo, pô, beleza, por que ele não deu certo? Cara, porque não dá pra trabalhar com ele, né? Acho que no final das contas a gente não queima ninguém, né? A pessoa que acaba Se queimando se sozinha. queimando sozinha. Mas isso, por exemplo, a PEN quer contratar um jogador que era da Vivo. Aí a PEN chega e fala, pô, eu vi que vocês já trabalharam com esse jogador, e aí, o que você acha? É mais ou menos esse esquema. Acontece, assim, Tá. definitivamente. Mas não é tipo, ai, meu, horrível trabalhar com esse cara, já vou avisar pra todo mundo aqui, nunca mais trabalhar com ele. Acho que seria meio mancado, né? Meio fazer a caveira Mas da acontece, pessoa, né? mas acontece. Não sei no meio do esporte, mas assim, no Não, mundo acho que acontece. a gente, por exemplo, a gente nunca faria isso. Acho que depende, por exemplo, às vezes a pessoa faz uma coisa que é tão gritante que você nem precisa falar, Tá, né? Então, é um pouco por aí. entendi. Eu acho que uma coisa que também que a galera deve se perguntar muito é: tem idade pra entrar tanto na área corporativa no mercado de games, quanto também pra ser um pro player? Existe idade pra iniciar, uma idade mínima que eu possa ter? Eu acho que assim, para corporativa definitivamente, né? Porque a gente está procurando, por exemplo, dentro da Cade, a gente, em todas as funções, a gente procura sempre terceiro grau completo ou experiência equivalente, né? Porque a gente acredita que não necessariamente você precisa ter faculdade para as coisas, desde que você tenha experiência equivalente. Então, eu não vou falar que com 18 anos você vai entrar, você precisa ter um dos dois. E para ser jogador também, assim, ó, não adianta você ser muito novo, porque existem jogos que têm idade mínima para a gente poder contratar, para a gente poder escrever, né? Existe, por exemplo, até idade mínima para você poder transmitir, né? Tem, por exemplo, pessoas que são muito jovens e elas fazem transmissão até na Twitch, até com os pais e acabam tomando ban da Twitch. Então é uma coisa que é muito mais difícil, porque aí você acaba entrando juizados menores, aí você tem colégio, você tem um monte de fatores. Mas eu acho que assim, quando você está beirando ali os 16, já é um momento que, se você quer e você é bom, é onde talvez você vai começar a falar com as pessoas. E tem aquele esquema do tipo, olha, você só vai trabalhar com a gente, mas se você estiver estudando em paralelo, não necessariamente ter o terceiro grau completo, mas se você... pergunto isso porque eu assisto muito TV e eu sei que no SBT o pessoal faz isso, né? Eu sei que a Kamais era Cico e o G assim, mas falando de esportes da Vivo Kids também rola isso? Então, por exemplo, se você é menor de idade, você automaticamente você precisa estar cursando colégio, você precisa, por exemplo, ser emancipado. Então tem várias não é regras, né? São várias leis que a gente precisa seguir. E esse é um dos, por exemplo, talvez esse seja o maior dificultador da gente ter, por exemplo, menores de idade, né? Como você vai conciliar tudo isso? A questão das viagens, inclusive. Exato. Né? E assim, tudo acontece em São Paulo. Não dá pra gente enganar. Tudo acontece em São Paulo, mas nem é todo mundo que mora em São Paulo. Então você vai pegar um menino que mora, sei lá, no Pará, e você vai trazer para São Paulo, e aí como é que você vai gerenciar tudo isso? Então, assim, não é uma coisa que é fácil você entrar nesse meio sendo tão criança, tão jovem assim. Qual que é o jogador mais novo que a organização tem? Se eu não me engano, acho que o jogador mais novo que a gente tem, ele tem 17 anos. 17 anos? Mas aí já é emancipado. Já é emancipado. Já Mas como é que terminou... funciona? Vocês oferecem uma estadia para eles? Vocês conversam com os pais das crianças que Então, assim, o que a lei diz, né? Toda vez que você contrata um menor de idade, primeiro que não é um menor de idade que assina o contrato, você precisa dos pais, a pessoa precisa ser emancipada e os pais precisam prover lugar de moradia, eles são responsáveis também, porque no final das contas é menor de idade, né? Então, acho que o básico é ter terminado o colégio, pelo menos o ensino médio, né, que é o que a lei pede, né? E você também ser emancipado. É uma coisa que, e de novo, emancipação é uma coisa que a gente não consegue obrigar, é uma decisão que tem que ser dos pais das pessoas, do jogador. E, por exemplo, o nosso contrato, ele precisa ser um pouquinho diferente, porque tem algumas leis que a gente precisa colocar dentro do contrato, mas ele, no final das contas, ele é assinado pelo jogador, pelo pai, pelo responsável legal, né? Porque tem a guarda da pessoa. Entendi. E como que os pais lidam com uma situação dessa? Do tipo, olha, vou precisar emancipar seu filho, porque seu filho ele é muito bom no que ele faz, eu quero ele com a gente. Olha, normalmente é mais tranquilo, porque normalmente são caras que são muito bons e quando eles jogavam de casa, eles já ganharam muito dinheiro com premiação. Então você pega, por exemplo, casos de, sei lá, de Free Fire, de Fortnite, de jogadores que jogavam em casa e ganharam, tipo, centenas de milhares de reais em premiação. Então,
quando você vai falar para os pais, você não precisa convencer tanto que o cara realmente é bom, né? Mas aí, acho que talvez o que mais embarrere é que essa criança, se ele for muito novo, a dificuldade de terminar o colégio. Aí precisa agilizar tudo, precisa fazer intensivo de férias, precisa fazer tudo isso, porque também a gente não pode, né? Tem várias leis que, publicidade é diferente, então a gente precisa ficar mais preocupado com isso. Mas e a assim... criança mora com vocês a partir de então, e vocês provêm a escola com a matrícula dos pais? Não, então, Como por isso que eu tô funciona? falando, quando ele entra, ele já precisa estar emancipado, ele já precisa ter terminado tudo isso. Entendeu? Uhum. Então é uma coisa que... Porque é muito difícil você conciliar. Então, talvez seja até utópico. Não sei se talvez em outro time, mas é um lugar que a gente não acaba não se metendo, né? A gente prefere que esteja tudo dentro das 4 linhas ali pra gente poder jogar. Justo. E uma dúvida assim que eu tenho. Já aconteceu de, por exemplo, tem ali o Joãozinho tem 16 anos. Nossa, ele é muito bom, eu quero apostar nele, só que por enquanto ele não pode ter um compromisso muito grande. Existe. Vamos guardar ele aqui, e aí no momento certo a gente... Sim, existe. Caramba. Então tem aqueles meninos que a gente desponta, tipo, sei lá, 14 anos, 13 anos, a gente vai lá, conversa com os pais, assina contrato, e ele nem tá jogando, ele tá na casa dele, tá igual, a única coisa que ele tem que fazer é continuar sendo bom, né, pra quando ele estiver na idade certa a gente poder fazer teste. Isso existe super. Caramba. Interessante. Isso eu não sabia. E o que você acha que você mais gosta, assim, de estar trabalhando com esse tipo de mercado? Cara, eu acho que a melhor coisa é, tipo assim, você se matar de trabalhar e no final das contas você vê que, tipo assim, cara, tem um monte de gente torcendo para aquele negócio que você fez. Né? Então, a sensação de você, por exemplo, entrar num estádio cheio de pessoas gritando o nome da empresa que você trabalha é indescritível. E você tá ali, você tem o seu jogador favorito? Pra você, não precisa falar como organização. Mas assim, Não. você tem um... Não? Você não tem o seu torcedor, assim, ou então o campeonato que você mais acompanha? Não, beleza. O campeonato que mais acompanho tem porque são muitos campeonatos. Por exemplo, anteontem a gente jogou o campeonato quase o dia inteiro, né? Então não dá pra assistir tudo. Mas sim, eu acho que talvez se eu tivesse que escolher assim, o que eu mais acompanho talvez seja o CBLOL, porque é final de semana. Ah, tá. Né? Então, se você pensar, por exemplo, Valorant, se você for pensar Dota, é todo jogo durante a semana, e às vezes o jogo é 7 da noite, 1 da tarde, 3 da tarde. Então, acaba inviabilizando, mas como o CBLOL ali é 1 da tarde, tá? Tá tranquilo, mas é aquela coisa que você acompanha porque é fácil de acompanhar, ou porque você... É fã Ai, meu mesmo? Deus, eu sou fã. Não, eu acho que talvez seja porque foi o primeiro jogo que me deu a oportunidade de estar onde eu tô, sabe? Então tem um pouco de nostalgia. Mas aí você xinga, assim, em casa? Muito. Muito? Muito. Como que é? E quando é seu time fazendo coisa errada? Nossa, fico muito nervoso. Puto. Ah, mas aí você não chega... Tipo, sabe torcedor mesmo? Sei. É isso. Mas eu torcedor sem Twitter. Ah, Justo, tá, você não não, vai xingar no Twitter tranquilo. depois. Claro que não. Perfeito. Mas você não pega, assim, o telefone e bate o telefone ali pro Joãozinho. Pô, meu, que cagada é aquela que você fez ali? Isso não acontece. Não, tem gente pra fazer isso, não precisa. Não, você não precisa. Entendi. Justo. Ai, gente, olha, vou falar. É que eu entendo você, né? A gente divide, assim, a parte profissional, que é a parte que, ok, vamos meio que tratar as coisas da maneira que tem que ser, mas também tem a parte fã, né? Que fica ali torcendo do tipo, cara, que vontade de falar aquilo no meio de uma coletiva, mas não vamos não. Vamos ficar quietinho, vamos fazer... Existe o que a gente quer falar e existe o que a gente pode falar. Exatamente. Duas coisas bem diferentes, Exatamente. né? Mas não te dá vontade de voltar a jogar, já que você assiste os campeonatos? Não, mas eu nunca fui bom, eu sempre fui muito ruim, então não. Não tem nem coisa. E se for, assim, criador de conteúdo da Vivo? Não, Você nem já pensou? não. O negócio dele é backstage Tem que ser, mesmo. cara, tem que ser muito bom pra estar na frente da câmera, tem que ser muito, tipo, desenvolto, eu sou super introspectivo, então não. Não achei, não. Ah, não, mas assim, eu fiquei assim. sabendo que você já participou de 100 podcasts. Não, podcast tudo bem, mas imagina, você tá num computador com uma câmera que é só você e o chat, então eu tô fora. Você acha que é pior ainda? Não, com certeza. É? Você tá olhando a reação da galera ao vivo. Mas você me contou, né, você contou aqui pra gente antes de começar, que você deu uma palestra pra quantas pessoas? Então, por exemplo, ano passado, na IEM Katowice, né, eu fui chamado para falar junto com... Foi durante a fusão da ESL, quando a ESL foi comprada
junto com a Face, então eu falei junto com o fundador da ESL. E aí tudo bem, ali no estádio tinha, sei lá, 10 mil pessoas, mas assim, cara, tinha tanta iluminação na minha cara que você nem enxerga ninguém, é só tipo um borrão branco. Aí beleza, aí você fala, tava sendo transmitido também, mas assim, ok. Eu tô começando a lembrar das luzes da viagem, mas... Só que assim, só que era tanta luz que você fica vendo, pelo menos a minha visão, era tipo assim, era um mar branco e uns pontinhos pretos assim, voando na visão. Você não consegue olhar pra ninguém, aí tá ótimo. O problema é quando você consegue olhar o rosto da pessoa. Quantas pessoas eram mesmo? Eu acho que no estádio tinha, sei lá, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Cara, então é mais fácil inglês. falar ao vivo pra 10 mil pessoas do que, 20 pessoas no chat. Não, mas é porque eu tava fazendo algo que eu era muito bom. Ah, tá. Entendeu? E jogar, eu não sou muito bom. Eu sou um grande sonhador que eu vou virar um mestre Pokémon, mas eu não sei cuidar nem de um bichinho. Então, tipo assim, não. Tenho zero essa... Na verdade, eu nunca tive essa vontade de, tipo, estar na frente da câmera. Mas você sempre gostou do bastidor dos esportes? Sim, do bastidor, sim. Acho que mais de frente pra câmera, sempre perguntar assim... Você já sonhou em ser criador de conteúdo, streamer? Não, deixa pros outros. Muito bom. Ai, cara. E aí, Bunny? Alguma dúvida? A gente já tá chegando aqui na nossa reta final. Acho que uma perguntinha que acho que também o pessoal de casa vai querer saber, né? Você viaja muito? Cara, viajo bastante. A trabalho, vamos dizer, né? Sim. Acho que assim, ó, vamos lá. Acho que a trabalho. Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, China. Acho que só. E qual que é o foco das viagens nesses lugares? Porque cada um é um objetivo depende. diferente. Então, às vezes Polônia. Polônia, Holanda. Holanda, por exemplo, quando começou a guerra no ano passado, eu ia pra Ucrânia. Ui. Eu ia pra Ucrânia 4 dias depois que a guerra estourou. Ui. Não foi, óbvio. Imagino que não, com certeza. Que perigo, cara. Foi tenso. Imagina. Mas a maioria, acho que assim, hoje é muito menos campeonato, porque hoje eu nem acompanho mais os times. Então, por exemplo, acho que final do ano passado, a gente foi pra dezembro, acho que a gente foi pra Filipinas e algum outro país do Sudeste Asiático que eu não vou lembrar, tá? Mas hoje é muito mais, por exemplo, feiras de negócios do mercado, então para resolver alguma coisa com um possível patrocinador, um parceiro comercial. Tá, mais isso. Mas ir buscar jogador não é com você? Não, acho que assim, já fiz muito isso, mas hoje em dia tá muito mais fácil. Hoje em dia você tem super agências que fazem isso, tem scouts pelo continente inteiro, então é muito difícil você precisar ir lá pegar alguém. É um serviço terceirizado hoje em dia? Caramba, não sabia. Eu achava que era a organização falava, aquele lá tá se destacando. Não, a gente faz, mas, por exemplo, se você pensar assim, cara, no Brasil tem muito coreano, né? Ninguém vai pra Coreia buscar. Então hoje você tem, por exemplo, empresas que são especializadas em buscar esses jogadores que são muito bons e negociar eles com empresas estrangeiras. A galera ganha dinheiro fazendo isso já. Esse é um mercado bem interessante, na verdade. Porque, independente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar isso menos engessado nas pessoas. Todo mundo acha que o mercado de games é uma coisa que não tem por trás dos bastidores. E ele funciona igual uma empresa qualquer, na verdade. Tem muita gente por trás. Exato. Eu falei pra gente, a gente tem hoje, sei lá, quase 90 pessoas, 85 pessoas, a gente pra caramba. Né? E a gente tá crescendo, contratando um monte de pessoas. Então, tem muita gente, e não só diretamente, né? Mas tem a galera que organiza o campeonato, tem um monte de marca, um monte de agência envolvida. Tem fornecedor, tem produto, tem Exato. merchan, tem, enfim, trocentas áreas aí pra cada um Tem deles. podcast. Tem podcast. Tem podcast. Mas isso é que nem a gente tava falando, né? De um tempo pra cá só. Porque antes era uma pessoa pra fazer tudo, né? Exatamente. Hoje em dia Hoje em dia, como você precisa que o nível de qualidade seja melhor, então você precisa do cara que é muito bom naquilo ali. Então vai cada vez buscando pessoas mais nichadas, mais especialistas. Mais especialistas naquilo. Interessante. E vocês estão pretendendo trazer algum jogo novo para o time de vocês? Montar um time novo de algum jogo ou não? Assim, acho que
Hoje, se a gente for olhar para os jogos que existem hoje, eu acho que a gente está com todos que a gente queria ter. Mas, assim, cara, sempre estão lançando jogos novos, jogos que estão investindo em esportes. Então, assim, não dá para falar que a gente vai terminar 2023 com só esses times, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o próximo jogo, qual vai ser a próxima publisher que vai investir no jogo. Então, fica sempre existe a expectativa e sempre existe aquele olhar para o mercado para poder entender se existe uma oportunidade. Eu tava vendo que aquele Rocket League, você acompanha, tá crescendo, né, o cenário competitivo. Eu tô vendo assim, a galera entrando. Você já pensou? Então, Rocket League, acho que ele tem bastante audiência, ele acaba unindo, tipo, duas coisas que, teoricamente, a maioria das pessoas gamers gostam, que é carro e futebol. Né? No Brasil, acho que ele tá um pouquinho atrás dos outros ainda, mas definitivamente é um dos jogos que a gente olha e fica ali de perto acompanhando para ver se tem uma oportunidade ou não. Mas você acha que isso seria um projeto para esse ano ainda? Qual que é seu parecer? Não, eu acho que, assim, especificamente sobre Rocket League, eu acho que talvez a resposta seria não, né? Mas é o que eu falei, dos jogos novos a gente precisa entender qual que é o tamanho do jogo novo, qual que é o potencial do jogo novo. Né? Então, acho que seria muito mais para coisas novas e para a gente poder entender se faz sentido agregar mais uma comunidade, se vai ter uma boa visibilidade, se vai ter uma boa estrutura, se vai ter potencial. Né? Bom, então a gente já está perto de encerrar aqui o nosso podcast. Pensando nisso, qual é o jogo, o campeonato que vocês pretendem ingressar ainda esse ano? Não que de fato vá, mas é uma pretensão. Não, eu acho que se a gente for olhar, por exemplo, a gente está em todos os jogos que a gente acredita, mas assim, talvez tenha um jogo que é o Honor of Kings, é um jogo que a gente já esteve no passado, é um jogo que talvez tenha um potencial, depende de coisas externas, depende de qual vai ser o plano da publisher, quanto que ela vai querer investir, qual a estrutura que ela vai dar para o campeonato. Então, acho que se eu tivesse que falar eu falaria que, talvez Honor of Kings é um jogo que existe ali um potencial, mas a gente ainda precisa ver que direção o jogo vai tomar. Justíssimo. Eu acho que, senão a gente vai estender pro segundo episódio, né? Não, mas agora surgiu uma questãozinha que eu juro que vou me segurar. Por que a Vivo Kids saiu do LoL e por que ela voltou? Vamos lá. Quando a gente participava do LoL, era um circuito aberto, então para jogar o CBLOL, basicamente você precisava ou você já estava jogando, ou você cria um time e você subia pela segunda divisão, primeira divisão, né? E chegou um momento que a Riot decidiu tornar isso franquia, né? Então seriam só 10 vagas, 10 times escolhidos e existiu todo um processo de seleção, e de novo, eu não estava na empresa nesse processo de seleção, onde a Riot decidiu onde a Riot escolheu 10 times, a gente não estava entre os 10 times selecionados. E você sabe o porquê isso? Não, essa é uma coisa que eu, pessoalmente, eu não entendo qual foi o motivo. O critério, né? Mas existiu algum critério ali que a gente e alguns outros times não foram selecionados, mas que acho que foi fruto de trabalho, de estratégia, que 2 anos depois a gente teve a oportunidade de comprar uma vaga e conseguir retornar. Entendi. Então não foi a Vivo que quis deixar ou algo do tipo. Na verdade, a Vivo sempre a gente sempre quis estar. League of Legends é algo que sempre foi muito importante para a história, né? E por isso que a gente fez um tremendo esforço para voltar. Legal. Bom, agora eu acho que eu posso dormir em paz, encerrar em paz. Você tem alguma dica para passar para a galera que quer entrar no mercado de games? Não, só dá like e subscreve no canal. É isso aí, muito bom, tá certo. Até porque Hugo, já soltamos várias dicas hoje, né? Pro pessoal que é jovem aí. Ele passou bastante coisa. Não fiquem mais tristões, entendeu? Agora vocês têm que ficar bem felizes, porque vocês têm muita dica aí pra iniciar a carreira de vocês. Muito bom. Hugo, obrigada pela sua participação. Adorei o papo. Acho que a galera, que nem a Bunny falou, né? Tem repertório aí pra estudar um meio de entrar em esportes que não é uma única forma. Com certeza. E eu agradeço também de você ter participado, contar um pouquinho da sua vida pra gente. Isso foi bem legal. A gente podia fazer um episódio 2 até. Sim, também acho. Tem muita história. É só convidar. Legal. Ótimo. Pode convidar mesmo. E obrigada a você que está em casa. Se inscrevam, compartilhe essa live aí com seu amigo que quer ser um pro player, trabalhar com esportes. Né? E também aproveita aí para ficar por dentro da Vivo Cade Stars, você que é um fã
do time. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.